No episódio de hoje de Sem Barbas na Língua vamos falar de adolescentes mimados, mortes na estrada e conferências nazis. E muito mais. Diz o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua. Como estás, Hugo? Estou bem. Depois de ter estado 20 minutos à minha espera, não é? Foi a primeira vez em cerca de 90 e tal episódios, penso eu, não é? Acho que nunca tinha acontecido atrasar-me assim. É assim, é a vida, as pessoas importantes fazem-se esperar, sabes? Mas não é normal, tu és um gajo pontual. Sou. Não é? Adormeci, não, eu acordei, eram 10 e pensava que tinha o despertador para as 10h20, só que não o tinha posto. E então, entretanto, adormeci e depois acordei e pensei, queres ver que já são 3 da tarde? E olhei e eram 5 para o meio-dia. E então, em 25 minutos... Não eram 5, porque tu mandaste uma mensagem às 7 para o meio-dia. Então era isso, 7 para o meio-dia. E pronto. Nem levei a cadela à rua, vê lá. Coitadinha. Por causa do podcast, Então não foi à rua hoje ainda? ficou a Zaya a mijar na cozinha. Já tinha mijado na cozinha. Isso é abuso animal, desculpa lá. Não, mas ela já tinha mijado na cozinha, por isso é que eu também não levei. E limpaste o xixi? Claro que não. Claro que sim. Olha, há um tema que seríssimo, que tem surgido nas nossas conversas. A ver se eu tenho aqui o que quero. Tenho. Que é um tema que, como outros, são repetidos aqui. Sim. E esmiuçados até ao tutano. Acho que ainda no último ou no penúltimo falámos disso. Penso que falámos com o Batáguas, não foi? Quando tivemos foi com o Batáguas, exatamente. Falámos disso. Batáguas. Que é essa questão que divide a humanidade em dois, especialmente os homens heterossexuais e as mulheres lésbicas, imagino, Sim. que é rabo ou mamas. Exatamente. Eu acho que nos tempos que vivemos no estado do mundo é o tema que se impõe. É o tema que se impõe. Eu descobri um mapa feito por essa grande entidade académica chamada YouPorn. Isto é, por acaso são dados do YouPorn e do Pornhub. Ok. Acho que eles fazem parte do mesmo conglomerado. Devem fazer, não é? Em que mostra um mapa dividido por cores, um mapa mundo, de acordo, imagino, com as buscas nesses países. Azul são as mamas, portanto são os democratas. Sim. E vermelho são os rabos, portanto são os republicanos. Vocês gostam de encavar os outros, não é? E é curioso. Tu já viste o mapa? Já não é? vi. Sim. Está um bocadinho dividido por hemisférios, não é? É. Que é engraçado. Hemisfério Sul, maioritariamente, não necessariamente, porque aqui os Estados Unidos está no Hemisfério Norte. Mas os Estados Unidos não é mamas? Ou não, Canadá é que é mamas? É rabos. Canadá é que é mamas. Ok. Então vi mal. Portanto, Canadá, praticamente toda a Europa, com a exceção da Polónia, acho eu. Será da Polónia? Tenho que ver, é que não diz aqui os nomes e há tantos países na Europa, como é que um gajo vai saber sem os nomes? Sim. Não, mas acho que aqui na zona dos Balcãs, é curioso, na zona dos Balcãs, a Jugoslávia, Sim. é rabos. É rabo. É o único sítio na Europa onde é rabos, é a zona dos Balcãs, exatamente. Depois, África, com exceção do Egito, não é? Portanto, também rabos. América do Sul, tudo rabos, menos a Argentina. Que é estranho, que dizem que é de onde vêm os melhores rabos. É da Argentina. A sério? Sim.
Há muito aquela picanha brasileira, né? Fala-se muito da picanha brasileira, mas a picanha argentina é melhor. É verdade, a carne argentina é melhor. Mas, e este trocadilho entre... Parece não viste um talho que andava a fazer... Era um restaurante? Era um restaurante, carne de vitela e depois punha fotos. Sim, esse. Mas é esse género de humor que tu estás a praticar agora? Não é humor, são metáforas. Okay. Metáforas. Não tenho... Não, mas é verdade que na Argentina, porque há concursos para melhor rabo, não é? Obviamente, como deve haver, há uma espécie de Olimpíadas do Nalguedo, em que as argentinas são sempre muito bem cotadas, e penso que até durante muito tempo uma moça que de seu nome Keira Agostina, que lembro-me dos meus tempos de adolescente, era considerado o melhor pacote do mundo. Curiosamente, na Ásia, todo o mundo árabe, praticamente desde a Arábia Saudita até o Afeganistão, Paquistão, se não estou enganado, Paquistão, exatamente, rabos. Mas depois, China e Índia, mamas. Pois. Austrália, mamas. Será que é o que tem menos? Rússia, mamas. Ou que tem ou seja, será que o país converge para aquilo que tem menos ou para aquilo que tem mais e melhor? Bem, se formos ver pelo Brasil Sim. e pela África, que são conhecidos mais pelos rabos, Sim. não é? Eu diria que... Convergem para rabos, não é? Convergem para aquilo que tem mais. Que tem alegadamente melhor. Pois, e nos nórdicos é mais mamas. E realmente faz-se melhor mama lá do que se faz rabos. Que às vezes são um bocado quadradonas. Curiosamente, neste mapa não vem aquilo que eu já mencionei várias vezes, que é eu prefiro caras. Pois é, não vem aí os olhos bonitos, né? Não vem olhos bonitos aí. E o mapa da simpatia. Pois é, e da cultura geral. Agora, era giro, era fazerem isto para mulheres, em relação aos homens. O que é que elas procuram? Pois, mas é difícil no mundo porno, eu duvido que as mulheres pesquisem homens com bom rabo na pornografia, não é? É porque na pornografia o que interessa no homem é mais, pronto, o apetrecho. E... Achas que é o apetrecho? Eu sempre ouvi queixas das mulheres em relação à pornografia que era, os homens são todos feios na pornografia. Então aí caras, estás a ver? Não é? Mas também, normalmente a cara do homem não aparece. Havia um costume que eu acho que já não há tanto, por acaso, que era focar a cara do homem na altura do orgasmo. Que era terrível para a prática da masturbação. É horrível, sim. Ou então era uma forma de tu ires praticando o adiamento da ejaculação precoce. Tipo, mas imagina que te vens na cara deles, ou seja, quando a cara deles está. Sim. Podes começar a criar um reflexo pavloviano, não é? Sim. Em que só te vens com homens a ter um ataque de epilepsia. E pode ser estranho. Que é o que parece. Sim. Mas as mulheres durante muito tempo tinham essa queixa. E mesmo que os corpos dos homens não eram propriamente aquilo que as mulheres mais gostavam, que eram muito... Antigamente eram todos muito esteroides, não é? Bombados. Sim. Hoje em dia o porno... Eu já teve um documentário sobre isso, que há mais atenção sobre eles. O facto de não terem os dentes todos, de terem... Durante algum tempo as mulheres depilavam-se e os homens não, né? Aqueles tipo Ron Jeremy com pelos nas costas. E que hoje em dia já há mais esse cuidado e que os gajos que são mais bem parecidos de cara acabam por ter mais trabalho na indústria. Obviamente, se tiverem um pênis sim, mínimo não dá. Com os mínimos olímpicos. E antigamente era só tamanho da picha. Quanto tempo é que aguentas? Estás bom para o porno. Era como entrar para a polícia, eram poucos requisitos. Se tens mais da quarta classe e ambições, junta-te à GNR. Agora deve ser preciso mais do que a quarta classe para entrar para a GNR, mas eu não me lembro do tempo desses anúncios. Sim, antigamente era. Anúncios na televisão que diziam isso. E daí um bocadinho o estigma que ainda se mantém em relação a alguns polícias que são burros, quando hoje em dia, principalmente para mesmo PSPs, isso já não é qualquer labrego que entra. Antigamente era um bocado. Antigamente, há muitos anos. Portanto, polícias que nos estejam a ouvir, estamos convosco. Sim. Não nos multem se por acaso nos apanharem em operações stop e tivermos tocados. Já perguntámos isso várias vezes. Tínhamos algum ouvinte de polícia, até para podermos já começar a mover tráfico de influências, não é? No caso de alguma vez sermos detidos por alguma razão, mas ainda não houve manifestações. Ainda não houve.
Ainda não. Talvez porque se calhar algum polícia que nos ouve é neonazi e sabe as nossas posições quanto a esse tipo de não ideologias. Não há polícias neonazis. Não há. Olha, no outro dia aconteceu uma coisa, estava numa, vamos chamar uma discoteca, uma festa num forte, e veio uma rapariga pedir para tirar uma foto, a dizer que gostava muito do podcast, e eu tirei a foto normal, ponho o braço, e ela disse: quando eu fizer 18 anos vou ser patrona. E o meu instinto natural foi levantar as mãos. Para não me acontecer como a Estrada, percebes? Não me apanha nessa. Sim, mas muito obrigado à rapariga da qual eu não me lembro o nome. Tu não andas a dar beijinhos na boca e a fazer elogios a menores, não é? Não. Pronto, portanto, não tens o risco. Mas nunca sabe, depois aparece a foto, imagina que tu estás com a mão, pões a mão e a mão resvala para algum lado sem querer. Lembras-te daquela história daquele senador americano que nós já falámos aqui, que era também comediante e que teve aquele escândalo porque houve uma mulher que disse que ele a tinha beijado e que tirou aquela fotografia a fingir que lhe estava a papar as mamas no avião. Como é que ele se chamava, pá? Não estás a lembrar do nome? Não. Mas estás a ver quem é que é, um gajo que era comediante. Lembro-me disso. E eu no outro dia ouvi uma entrevista com uma jornalista americana que acompanhou o caso durante várias semanas e que basicamente dizia que aquilo não era verdade. Não. Ou seja, havia de facto um sketch em que eles tinham que dar um beijinho na boca e que ela tinha-lhe dito que ele tinha escrito aquele sketch de propósito para aquela tour, porque aquilo era uma tour, como fazem muitos comediantes americanos, pelas bases de soldados, não é? Tipo no Afeganistão, no Iraque, que é uma tradição americana desde a Segunda Guerra Mundial que fazem isso. E ela disse que ela fez aquilo de propósito, criou este sketch para eu o beijar na boca. E ela foi descobrir que ele tinha sketch desde 2003, que já tinha feito este sketch com outras mulheres. Foi falar com outras mulheres e disse: olha, em algum momento tu achaste que este sketch era de uma forma abusiva ou sentiste, e todas as outras mulheres disseram que não. O que não quer dizer que ela não se possa ter sentido acusada, mas há aqui uma discrepância no... Isso é uma coisa que eu sempre pensei, que é os gajos que escrevem os próprios filmes e que nos filmes estão com mulheres, ou seja, eu por acaso não sei se foi ele que escreveu, mas ele costuma escrever. Vi agora o Long Shot, uma comédia romântica, está muito giro por acaso, com o Seth Rogen e a Charlize Theron, que ela é candidata à presidência da República. E o gajo é um assessor, não é? E o gajo é tipo um guionista desleixado que é contratado para a campanha dela. O filme está engraçado, está giro. E eu penso... O guião é do Seth Rogen? Pois, é isso que eu não sei. Mas ele tem alguns filmes em que é ele que é o guionista e ele pensa, bem, então aqui nesta cena, se eu for para a cama com a Charlize Theron, e precisamos de tirar a roupa toda para ser... Os gajos que fazem isso, deve haver obviamente que a maioria, se calhar nem pensam nisso e nem sabem a atriz que vai contracenar, mas deve haver uma série de realizadores e guionistas /atores que fazem essas cenas e quer esta atriz específica para esta cena. Imagino que sim, não é? Imagino que sim. É que se não estão a fazer são burros, percebes? Estão a perder uma boa oportunidade. Não sei, se tu fores realmente profissional e tendo em conta que muitas vezes essas cenas são mais desconfortáveis do que propriamente sensuais, não é? Isso é o que eles dizem todos também. Isso é o que toda a gente diz. Isto é muito desconfortável. Não. É tão desconfortável que muitas vezes a partir desses filmes começam a namorar. Tá bem, mas começam relações. Isso não é porque estão ali com 40 câmaras, é porque passam muito tempo juntos, não é? Certo? Mas se tu tivesse uma situação extremamente desconfortável com alguém a esse nível, provavelmente não vais... Ficas condicionado a não olhar para a pessoa dessa forma. Quando eu digo desconfortável não é seres violado, não é? Não é esse desconforto. O desconforto maior será, calculo eu, para um homem que faz uma coisa dessas, será ter uma ereção. Não é? É engraçado, sabes que uma vez o perguntei, até utilizei isso depois na série que escrevi, o País Irmão, porque era sobre atores, e uma vez perguntei ao Joaquim de Almeida, disse-lhe, tipo, como é que é a cena, tipo, já te aconteceu ter tesão, não ter tesão? Ele disse, olha, normalmente eu digo sempre a mesma coisa. Tenho sempre tesão, sempre tesão. Ele disse, o que é algo engraçado, eu diria engraçado, que ele diz, vira-se para a atriz e diz, I'm sorry if I do and I'm sorry if I don't. Ou seja, o que ele está a dizer é, desculpa se eu ficar com tesão, que tipo, é físico, e desculpa se eu não ficar, porque tu podes pensar que eu não estou atraído por ti. Sim. Eu não sei se ele diz mesmo isso ou não. Eu Acreditas que sim. Acredito que sim. Mas achei engraçado a frase. Não sei se as atrizes gostam desse tipo de coisa, não é? Agora,
É injusto, lá está, a biologia é injusta, não é? Eu tenho um beat sobre isso agora, porque nelas não se nota, não é? O homem nota-se. E elas podem estar ali muito excitadas e... a não ser que ele gajo toque, não é? E que ele consiga ver a umidade, não consegue saber. Mas deve ser estranho, pá. Deve ser estranho. Porque às vezes é naquelas alturas que tu não podes ter uma ereção que tu a tens, não é? Quando era puta acontecia muito isso, não é? Nas ereções mais espontâneas, não é? Às vezes até na sala de aula. E... Eu chamava-lhes as ereções do sono, que é meio da manhã, estás assim meio sonolento na aula e não sei o quê, mas ao mesmo tempo tens um vigor no entre-pernas. Sim, às vezes mexes a perna e passa, não é? Roça na pele e o pénis, muito nessas idades, é sempre tipo, o que é? O que é que foi? O que é que foi? Exatamente. Que foi? Chamaram para mim? É tipo um cão, um cachorro. Sim. É um cachorro. Houve a palavra rua. Houve a palavra rua, levanta as orelhinhas, o que é que foi? Vamos. E então deve ser... Sim, e muitas vezes depois a professora dizia, onde é que é o quadro, Guilherme? E tu estavas de calças de fato de treino. Exatamente. E o circo estava a montar a tenda na cidade. Mas também com 13, 14 anos não era uma tenda, não era aqueles circos cardinali, não é? Era um circozinho na aldeia em que não havia elefantes nem nada disso. Havia um palhacito ou dois. Olha, não sei se tu és do tempo em que os pais diziam às crianças: não queres comer? Olha que há muita criança em África que está a morrer de fome. Sim. Olha que há muitos meninos, não sei onde, que não têm brinquedos. Yeah. É típico. E já não se pode fazer isso. Já não? Não. Não só porque é politicamente incorreto, estás a chamar países do terceiro mundo a países designados como em vias de desenvolvimento. Sim, não é? Ok, é verdade. Sim. As pessoas não estão a morrer à fome, as pessoas estão em contenção calórica. É diferente. Mas porque na Índia, por exemplo, estão-se a adaptar comportamentos típicos de adolescentes insuportáveis, que eu já tinha visto nos Estados Unidos, mas que estão a ser levados aos extremos. Eu já tinha visto uma vez um vídeo, acho que era um vídeo, de daquelas adolescentes americanas que no dia de aniversário o pai chama, tipo, viver numa alta casa, chama para lhe dar um carro e ela faz uma birra quando vê o carro porque o carro é azul e ela queria o carro vermelho. Queria um Porsche em vez de um Ferrari, não é? Sim, era uma coisa do género. Mas acho que o caso que eu vi até acho que era da cor. Da cor, é. Sim. Mas era um bom carro, não é? Sim. Se quer fosse o carro fosse, não é? Carro fosse, não é? Mas na Índia, onde muita gente tem enriquecido, é verdade, não é? Há gente que continua em contenção calórica, como dizes, mas há gente que... Imagino que deve ser um dos países com mais milionários hoje em dia. Normalmente é assim, não é? Onde há mais pobres, há mais ricos. E o filho de uma família abastada recebeu um BMW Série 3. Importa dizer que dos 1,3 mil milhões de habitantes já passaram 1.000 milhões. Sempre a pinar os indianos. Deixa-me ver aqui. Ok. A maioria dos habitantes tem um rendimento, ou a média do rendimento é de $8.500 anuais. Não é péssimo. Pensei que fosse pior. Não é péssimo. Pensei que fosse muito pior. Sim, mas o que deve haver é um grande fosso entre os mais ricos e os mais pobres, não é? Para subir a média. Estamos a falar de o ordenado mínimo em Portugal, não é? 600 paus por mês, mais ou menos. E deve ser mais barato tudo lá. Isso também é verdade. Não é? Os indianos não viver à grande, pá. Eu estou a ver. E o pai ofereceu-lhe Série 3 e o gajo, não contente, ele não chorou, não bateu o pé, atirou o carro para dentro de um rio. Toma, vai buscar, pai. O que é que tu fazias se fosse o pai dele? Obviamente que isto vem à distância, né? É diferente, mas racionalmente o que tu tinhas que fazer era cortar-lhe a mesada e todos os rendimentos para sempre e ele tinha que ir trabalhar. Acabou a brincadeira, meu menino. Se atirou de propósito, porque não gosta deste carro, não é? Foi assim, também tinha visto a notícia. Acabou. Olha, meu amigo, agora são 5 aninhos sem mesada. Sem nada. Vais trabalhar para ver o que custa a vida. Tinha que ser. Mas não achas porque quando se cede a esses caprichos, acabou, morreu. Mas não achas que para ele chegar a este ponto claro, de capricho... A culpa é dos pais, claro. Obviamente que a culpa será dos pais. Ou não, se calhar até lhe tentaram dar uma boa educação, mas é um merdas. Eu matava. Não.
Metia dentro do... queres o Ferrari? Então anda aqui para dentro do Ferrari. Ele queria um Jaguar. Queria um Jaguar. E então anda aqui para dentro do Jaguar. Olha, deixa ver se os Jaguares sabem nadar. Pumba. Mandava para o Ganges, lá no meio da merda e dos cadáveres. Mas, pá, não percebo. Eu sempre fez isso, sempre fez confusão. Acho que deve ser muito difícil tu nasceres em famílias abastadas e... Não te tornares um idiota. Não seres um bocado idiota. Yeah. A não ser que tenhas uns pais que percebam isso e que desde o início... Eu conheci um gajo assim, que os pais tinham muito dinheiro e Sim, o gajo também. era o gajo que tinha uma mesada menor do que a minha. Sim. O primeiro carro que teve foi um carro tipo em segunda mão velho, Sim. percebes? Sim, eu já conheci pessoal, pá, porreiro, obviamente, normal, e que vinha descobrir mais tarde: espera lá, tu és rico, os teus pais são ricos. Nem sabia, não era assunto, não havia... E obviamente que sim, mas acho que é mais comum os que têm um bocadinho da mania, principalmente na parte, não quer dizer que depois quando passa a adolescência não fiquem pessoas normais e decentes, porque normalmente na adolescência a maioria, seja pobre ou rico, é um bocado otário, né? Mas acho difícil não, mesmo em termos de, por exemplo, eu conheço alguns professores de escolas públicas ou de privada, pá, e às vezes contam-me histórias do pessoal que é rico, até filho de pessoal que é conhecido e que é tipo, dá-lhe 2 chapadas no focinho, que vão para lá com o rei na barriga, não é? E achar que são melhores que os outros. E portanto acho que deve ser preciso muita cabeça dos pais para conseguir educar um filho, dando-lhe, eu também acho que, pá, já que tem dinheiro, dê-lhe a melhor vida possível, não é? Não acho que, não, meu filho, não podes ter um computador topo de gama, também, mas a melhor vida possível não é ter as melhores coisas possíveis. Isso é diferente. Mas pode passar por aí, desde que lhe ensinem. Não, ou seja... Está bem, mas tipo, a primeira vez que ele tem um computador, não te vou dar um Mac que custa 1.200 euros, eu não sei o quê, vou dar um computador baixa gama para... Mas, lá está, mas aí eu acho que é tipo, porquê? Se podes, vais querer. Não, e criar, mais uma vez, agora dá-lhe a noção filhos, que, olha, tu tens isto bom porque os pais trabalharam muito e têm dinheiro para ter isto. Mas isso é muito difícil. Agora é muito difícil, claro. Isso é muito difícil de passar. Por mais que, ou seja, nessa idade, até tu perceberes realmente como é a vida e tens que ir trabalhar e tens que ficar depois da hora porque o teu patrão quer, até teres que pagar as tuas próprias contas... A aprendizagem através da pregação do outro, do pai, especialmente numa idade em que tudo o que o teu pai diz é merda, não é? Tipo, o que é que este velho de merda sabe? Tipo, não é? Que é isso que tu pensas. Eu acho que é difícil. Não. Tem que ser por experiência própria. É tipo, olha, queres um carro? Tudo bem. Eu ajudo-te a comprar o carro, mas tu vais ter que conseguir X dinheiro. Portanto, este verão, vais trabalhar. Sim, eu acho que tem a ver... é até ele fazer merda. Imagina, ele até tem tudo o que quer, mas tem boas notas, tu vês os comportamentos deles que são, não parece ser um otáriozinho. Pronto, e achas que lhe deves oferecer o carro? Oferece-lhe o carro, pronto. E agora, oferece-lhe o carro, ele faz isso, ou tu notas que há ali, e aí tens que fechar a torneira do dinheiro, mas acredito que haja pessoas que, eu conheço, nos meus grupos de amigos, ninguém era rico. Tudo classe média, pronto. Mas houve muitos que lhe tiveram um carro, lhes ofereceram um carro quando eles tiraram a carta. Eu nunca tive um carro. Passado 2 ou 3 anos de ter carta, herdei o carro do meu pai. Ele comprou um e eu fiquei com o Renault 19 todo podre. Nunca me compraram um carro. Fiquei com esse e depois mais tarde, quando esse comprei eu, já trabalhava. Mas tive muitos colegas em que lhes ofereceram um carro novo. E são pessoas normais, fixe, não é? Não ficaram bestas por causa disso. Portanto, eu acho que é também perceber o tipo de adolescente ou de adulto novo que está ali. Se tens já tendência para isso, é melhor tu, vai trabalhar. Mas imagina se vês que é alguém que já valoriza o que tem, não vejo também mal em se tens dinheiro, proporcionar-lhe uma coisa boa. É preciso ter cuidado para isso ele não pensar que é tudo mão beijada. Mas assim, porque este tipo de relação em que, ou seja, porque o miúdo é mimado ou porque o pai tem poder, não é? Daquele tipo de gajo que é mandado parar e diz mandado parar, ou sabe com quem é que está a falar? Não, uma coisa já vi isso à minha frente. Mas imagina isso, ainda bem. Imagina isso tipo na Idade Média, ou seja, teres tipo, ias lá para os campos, para os feudos do teu pai. E matava as pessoas. Sim.
Ninguém te fazia nada. Violavas uma gaja. Você sabe quem é o meu pai? É o rei. Ah, o filho do rei. Fui violada pelo filho do rei. Todas orgulhosas. E era bem mais tramado. Sim. Mas ainda acontece muito cá, não é? Acontece muito. Mas é... Não violações, porque o pai é... Porque és filho do Dom Duarte, penso que não aconteça. Mas ainda há castas, não é? Sim. Ainda há castas. Cá não há, mas há. Não é? No resto do mundo não há castas declaradas, mas há castas, não é? Por algum motivo. Uma vez eu vi numa entrevista, eu acho que era o neto do Belmiro de Azevedo, a falar e a dizer, por acaso, coincidência, os meus amigos são todos também de famílias ricas. Por acaso calhou, não é? Nunca fiz por isso. E é tipo, não, caralho. Tu andaste em colégios de ricos, Sim. Os amigos dos teus pais são ricos, as pessoas com quem tu foste dando são ricas. Não é por acaso que tu não és amigo do Calu da Cova da Moura, não é? Não é por acaso, é porque no meio onde tu te mexes é tudo gente rica. E isso acaba por criar bolhas, não é? na sociedade. Claro que de vez em quando, quer dizer, não possas ser amigo de um... Mas és amigo de alguém milionário? Ou filho de milionários? Milionário... Acho que não. Coincidência, né? Também. Pá, quando eu digo milionário, se calhar há um pelo menos um gajo, que o pai dele deve ter mais de 1 milhão de euros. Sim. Tem um tipo de negócio e pelo menos em propriedades. E, basta ter comprado uma casa na Lapa também há muitos anos e agora vale isso, não é? Exatamente. Mas quando estamos a falar de milionários, estamos a falar de... Sim. De Elmires de Azevedos, não é? Coisa do género, não é? De vários milhões. Sim. Talvez tenha aquele gajo que eu disse que os pais, apesar disso, não lhe deram nada, não ao nível do um gajo muito rico, não ao nível de um Belmiro de Azevedo ou de um Américo Amorim, mas já com muita paca. E também só porque estudava na mesma escola, percebes? E há muitos... Eu já conheci muita gente que opta por pôr os filhos em colégios específicos de boas famílias, não porque eles achem que o ensino ali é melhor, ou saibam, mas por uma questão de eles começarem a criar um networking e contactos e funciona. Funciona porque eu vejo isso. E imagina, se cá estão a pagar 1.000 euros por mês por colégio ou mais, e são pessoas que não têm isso, estão a passar algumas dificuldades, estão a fazer alguns sacrifícios para isso, porque acham que o filho ali vai conhecer pessoas mais influentes e que vai entrar no meio da alta esfera e ter mais sucesso na vida. O que acaba por ser verdade. Mas o facto de ter andado no colégio que andei, já várias vezes me beneficiou. Não beneficiou no sentido de arranjaram-me um emprego ou um negócio. Imagino que para outros sim, ou seja, quem se mexe nesse meio, não é? E eu já vi isso, quem se mexe no meio da finança, da advocacia, mas em determinados momentos em que eu precisava, vou dar um exemplo, precisava de um bom advogado. E do muito bom advogado, daquelas sociedades mesmo XPTO. E o facto de eu conhecer esse advogado teve a ver com o facto de um ex-colega meu de escola, ou seja, eu conheci esse advogado através desse meu amigo de escola, que estudou comigo vários anos. E se não tivesse andado naquela escola era muito mais difícil chegar a um advogado desses. Pois eu tenho esses contactos, mas mais no mundo da criminalidade. Imagina, assaltam-te a carteira na estação da Damaia. Não vais falar com os teus amigos do colégio, vais falar comigo, eu movo contactos e a carteira pode aparecer. Já apareceram carros. Já carros foram roubados, tipo carjacking. E no dia a seguir apareceu o carro estacionado à porta de casa da pessoa, porque houve contactos a ser movidos, não fui eu nesse caso, nessa altura. E portanto também dá jeito, agora dá menos jeito. Gostava de ter mais amigos taxos na política do que... Não, mas por exemplo... Não para ir para a política, mas para me facilitar construir uma marquise, por exemplo. Eu, especialmente o meu irmão mais velho, eu também, mas quando conhecíamos alguma malta da noite, especialmente o nosso professor de boxe e não sei o quê, e que nos valeu uma vez a outra. Sim, nas confusões da noite e daqueles gajos que dizem eu vou-te fazer uma espera à tua escola e não sei o quê. Valeu-nos conhecer essa malta. Eu uma vez, não sei se já contei aqui, é provável que sim, que foi na estação da Maia, que a estação da Maia de comboios foi construída por pessoas que não devem conhecer a zona, ou foram subornadas pelos assaltantes para fazer becos. Foi tipo, olha aqui, nesta zona, mesmo aqui antes de entrar na Cova da Moura, se a gente fizesse um beco, umas escadinhas que faz assim uma cave sem luz, e sem luz, não era espetacular para o assalto. E então construíram isso. Depois puseram câmaras de vigilância que foram roubadas passado um dia e nunca mais foram postas. E houve uma vez aí que eu vou subir as escadas e aparecem 3 gajos e um gajo quando está lá já sabe. Já sabe quem é que vem para assaltar, quem é que vem para dizer bom dia. Pronto. E eles apareceram, pronto. E eram, já não me lembro, mas eram uns 7 ou 8.
E no fim aparece um que tinha sido meu colega. E eu, olha, Alexandre, como é que é? Ele então como é que é? Depois eu digo, não, esse aí é meu sócio. E deixaram-me passar e ficaram lá para assaltar o próximo que não tinha contactos. E foi giro. Eu também não tinha grande merda para assaltar, nem tinha telemóvel na altura. Mas já houve muitas vezes que isso aconteceu. Mas também houve vezes que aconteceu que é tipo, e como é que é? Estás bem? E conhecíamos e depois assaltaram-me. E aproveitaram-se o facto de já me conhecer. Sim. Isto quando era muito puto. Para assaltar, normalmente bolas de futebol. Era o que me roubavam com mais frequência. Olha, para as pessoas, nós gostamos sempre de dar boas notícias e animar as hostes para as pessoas que estão a ir de férias, provavelmente ouvir este podcast até dentro do carro de viagem. Com os fones para não ouvir a mulher nem os filhos. Exatamente. Deixa-me dizer que tem havido mais mortes na estrada. Tem? Olha, mas durante muitos anos esteve a diminuir. Exatamente. Também é só o primeiro semestre, imagino que possa haver uma variação. Isto chama-me a atenção porque é um tema que regressamos com alguma frequência, mas porque gostamos de estar vivos. Sim. E não gostamos da alarvidade com que as pessoas se comportam na estrada. Mas pela primeira vez em muito tempo subiu o número de feridos, de acidentes e de mortos. Deixa-me ver quantos mais mortos é que morreram. Deixa-me ver o quê? Mais 5 mortos, não é? Imagina essas 5 famílias. Imagina o impacto disso, mesmo que sejam 5. Sim, mas estatisticamente não tem muito interesse, não é? Porque é uma amostragem pequena. Deixa cá ver. Basta um carro ter batido com... Basta um acidente para te inflacionar os mortos em 5 pessoas. Isto estou a dizer se forem 5. Ok. São 2. Ok. Num ano, o número de mortes nas estradas aumentou para 514. Mais 21 relativamente ao mesmo período do ano anterior. Ok. 21. Enquanto o número de feridos graves subiu mais 154. Curiosamente, aumentou também o número de acidentes dentro das localidades. Sim. O que as autoridades dizem que está muito ligado ao uso do smartphone. Sim. Tu achas que pode haver... Claro que isto é um dado estatístico de um ano. Estamos a aumentar de um aumento de 4%. Sim, pronto. 4%. Mas quando se trata de vidas humanas... Pode ser um desvio normal. Sim, pode ser um desvio normal, mas quando se trata de vidas humanas... Mas os smartphones não existem só agora, não é? Não é o primeiro dos smartphones. Mas será que pode acontecer o mesmo fenómeno que aconteceu, por exemplo, com a SIDA? Que é... houve imensas campanhas durante imensos anos para mudar os comportamentos, os números começaram a baixar e a partir do momento em que deixou de haver tantas campanhas e a medicação criou uma... especialmente nas novas gerações, que é uma doença crónica, não vou morrer, não é uma sentença de morte, que se calhar agora as pessoas estão-se a desleixar outra vez? Não sei, por um lado dizem que há menos sexo, não é? Que as pessoas fazem. Não, mas eu estava a falar em relação aos estava a fazer a correlação com a condução, para haver mais acidentes. Sim, eu acho que no caso da SIDA tens a questão há mais pessoas a fazer exames, é normal que descubras mais casos, mesmo que haja um aumento, pode muitas vezes ter a ver com o facto de ser mais normal as pessoas fazerem análises, não é? E antigamente não. Mas com os acidentes, não sei. Mas eu não sei se as pessoas ficam mais civilizadas, porque eu acho que as campanhas de... Ou seja, estás a ver as pessoas que conduzem... Eu acho que tens mais cuidado, sim, imagina. Eu já dei por mim a lembrar-me... Eu normalmente nunca vou ao telemóvel, mas sou capaz de parar num semáforo e vou ao telemóvel quando estou parado num semáforo. Pronto, é um risco. Não devia fazer, mas é um risco. No máximo o semáforo fica verde e o gajo de trás apita-me. Não estou a pôr em risco a minha vida nem a vida de ninguém. Até porque se é um caminhão direito a mim, não consigo sair do sítio mesmo que não esteja ao telemóvel. Mas durante a condução, mesmo em autoestrada, é raríssimo ir lá ver. Mas eu acho que pode influenciar e alertar. Mas estás a ver aquelas bestas que conduzem e ultrapassam na estrada nacional na curva e andam bêbados a 200 a hora? Não há campanha de alerta que... Só tirando a carta. Sim. Eu, por um lado... Eu seria muito mais... Se fosse eu a mandar, eu era muito rígido. Eu tirava a carta por coisinhas mínimas. Mas não tirava por outras. Por exemplo, eu agora fui apanhado Foi umas multas já de 2016. Que eu passava todos os dias para ir para o trabalho, passava ali. Uma estrada não tem passadeiro, não tem nada. Mas é 50 a hora. Eu fui apanhado a 72. Toda a gente anda ali a 100. Para no coisa e anda. Sim, mas tu sabes que... não podes alegar o incumprimento geral de uma lei
para apelares à tolerância do teu incumprimento, sabes? Mas devias, mas acho que devias. Porque não então é um tem que multar. princípio. Então, mas pelo Não é? princípio da Mas igualdade tinham que multar toda a gente. Mas isso foste o quê? Por radar? Por radar, sim. Então os outros sim. também são, se passa. Não, porque isto depois em top e só chega a 11. É sorte isto, não é? Pronto. E chegaram-me 6 multas seguidas. Ou seja, passado um ano e tal, chegaram-me 6 multas seguidas. Ou seja, nem me deu a oportunidade de corrigir o meu comportamento. Sim. Porque eu não sabia. E eu, foi algum dia que eu ia com mais pressa ou que mudaram o radar de sítio. E não estamos a falar a 100 e tal a hora. Estamos a falar a 71 a hora, 72, numa via rápida que por acaso é 50 porque está dentro de uma localidade. Porque até as passadeiras, tipo, são pontos. São pontos. Portanto, não estamos a falar de meter a vida em risco de ninguém. Mas pronto, paga multa, obviamente. É a lei, eu pago. Agora, depois chegou-me a dizer que iam ser reduzidos os pontos e posso ficar sem carta. Fico com pena suspensa. E é tipo... ficar com pena... Ou seja, eu aqui acho que é ridículo. Não é por ser a mim, acho que é ridículo. Porque não... que de lado vinha a dizer que com total desrespeito e negligência para com o outro... vamos para o caralho. Né? E quando há pessoas que andam a 250 na autoestrada... ou dentro das localidades, e depois acontece-lhes o mesmo ou nada porque o sistema não chega lá. Mas acho que há coisa, por exemplo, passas um vermelho. Mas não achas é uma coisa. Não achas que esse teu comportamento, que esse teu comportamento é o comportamento natural? Eu estou a dizer isto porque eu já o senti. Estou-me a lembrar dos casos em que fui multado e por acaso me serviram de lição quando tinha 18, 19, 20, nos primeiros anos de carta. Que é a desculpabilização normal de ok, eu fiz merda, mas a gajo faz muito mais merda. E isso não serve para limpar o teu ato que está incorreto perante a lei. Não, acho que é colocado tudo muito no mesmo saco. Há pouca diferenciação. Ou seja, eu sou apanhado com 2.2 de álcool, 2.5 de álcool. Não é a mesma coisa que seres apanhado a mais de 20 km/h de... Não é a mesma coisa. Mas acho que, por exemplo, devia ser muito mais grave. Não é? Devia ser... Primeiro, as multas não deviam ser 500 euros, deviam ser 5 mil. Sim. Não me choca. E ficas sem carta. Acabou. Há coisas em que... devias ficar pelo menos... Ou seja, tens de dar a capacidade de regeneração, claro. Mas tens de ficar alguns anos sem carta. Sim. Por exemplo, fazes uma ultrapassagem numa curva sem visibilidade, uma nacional, acabou, sem carta para sempre. Porque estás a pôr como é que se diz? Não sei. Estás a pôr mesmo em o potencial risco de vida de alguém, não é? Estás a arriscar a vida de alguém. Porque se vem alguém dali, no sentido contrário, tu não viste... Tu estás a decidir naquele momento, olha, vou arriscar que se foda. O que eu acho que acontece é que, imagina, se tu tiveres uma arma em casa e tiveres uma arma, como não vais mexer na arma todos os dias, possivelmente, tu entendes o perigo que está, que aquela arma representa. Ou seja, que se estiveres distraído, que se o teu filho a apanhar, não é? Eu acho que o carro, como tem uma utilização diária e como tem uma representação além do transporte, não é? De estatuto, não é? Sim. Se tiveres um bom carro, de estatuto económico, social, de afirmação do ego, essa ideia de que o carro é uma arma que pode matar pessoas, não é? Sim. Perde-se muito. E a própria noção, sim. Ou seja, e isso juntamente, é normal, até numa guerra, se estiveres todos os dias a ouvir bombardeamentos, ganha-se alguma normalização com o que não é normal. E eu acho que isso, a juntar, ou seja, a utilização do carro, o que ele representa, a juntar à normalização do telefone, que está mais presente ainda com o carro, não é? Sim. Eu acho que quando alguém vai numa estrada ou numa autoestrada e começa a ver as mensagens que recebeu, não tem noção, não tem noção do perigo real que está a correr. Sim. Não, isso sem dúvida. Eu acho Portanto, que é instintivo. O que é que devia acontecer? Os carros deviam, tal como têm airbags, deviam ter uma coisa que era assim, lá uma mão artificial, que dava um chapadão a dizer, então meu... Tinha um signal jam lá dentro. Ou então cuspia de sangue na cara. Tipo, como se fosse um acidente. Semen de cavalo. Só para ser porque sou humano. Depois havia uns que estavam sempre a ir ao telemóvel. Ir ao telemóvel de boca aberta. Mas lá está, e eu acho que é diferente. Eu acho que as pessoas fazem automático. Eu acho que é preciso diferenciar, é isso que a lei acho que não faz. E é difícil fazer, que é o comportamento negligente do comportamento ativamente... a palavra criminoso. Sim. Se tu ultrapassas numa curva, tu estás a ser um criminoso. Por acaso não matou ninguém. Disparaste e não acertaste em ninguém, não é? Quando tu vais ao telemóvel, muitas vezes é instintivo, não é
estou aqui a fazer uma coisa que eu sei que não devia, mas estou a pôr em risco a vida de alguém, mas olha que se lixe, estou com pressa. Não é isso, não é? E quando tu ultrapassas numa curva... Ou quando vais, tipo, bêbado fazer corridas para a ponte. Sim, não é? sim. É outra... E portanto eu acho que a lei não... repara, tu buzinares à noite dentro das localidades é uma contraordenação muito grave. Pelo menos era quando eu tirei o código, se não estou errado. Ou seja, está ao ponto de conduzires com 1.4 ou 1.1 antes o crime é 1.2, não é? De álcool. Conduzis bêbado com 1.1. E há pessoal com 1.1... Eu já superei um balão 1.1. Não na estrada, mas tipo nas relotezinhas para ver, às vezes, da polícia. E com 1.1 eu já me apanhei a alturas que é tipo 1.1 estou bem. Achas tu? Estou bem. Sim, mas é aquela... depende também do teu peso. A minha mãe, se tivesse 1.1, estava em coma, não é? A minha mãe bebe uma cerveja e fica bêbada. E ela, com uma cerveja, não tem mais do que 0,1 no sangue. É impossível, não é? Só que, como nunca bebeu... E, portanto, nos Estados Unidos há um bocado isso, não é? Que fazes os testes, em vez de ser separar no balão, fazes os testes primeiro. E eu acho que isso, por um lado, faz algum sentido. O pessoal arrisca mais, não é? Também, estou bem, levo o carro. Mas, por outro lado, há pessoal que com 0.2 está mais incapaz do que o pessoal com 0.6, muito provavelmente, não é? Sim. Mas eu percebo, tens que traçar a linha em algum lado. Mas acho que essa diferenciação e depois que é uma questão muito de sorte, se és apanhado ou não és. Não é? E isso é que faz mais confusão. Tu podes ser um gajo que sempre conduziu impecável, nunca fez merda, e um dia fazes uma asneira, passas um vermelho sem querer, pumba. Contraordenação muito grave, ficas sem pontos na carta. Vida é injusta. Pois é. E claro que sim, quantas vezes eu já não vi gajos. Eu próprio digo isso, vejo gajos a passar a fazer merdas, não é? A fazer crimes, como tu estás a dizer, ultrapassagens em curvas e coisas do género. E normalmente a minha primeira intenção é espero que te espetes contra o próximo poste. Sim. Depois penso, também não mates o homem, não é? Eu espero que ele se espete e morra só a criança que vai no banco de trás, o filho dele. É para ele sofrer a vida toda. E depois penso, realmente porra a polícia e tal. Esse sentimento de injustiça só apanha quem não deve. Mas provavelmente nós estamos a falar de cabeça, se fosses ver os autos da polícia, a quantidade de gajos que devem ser apanhados e que merecem, não é? Sim, claro. Sim. Eu percebo esse sentimento de injustiça quando és apanhado e pensas, alguém que faz coisas mais graves. Sim, mas... Sim, o que me faz mais confusão é o excesso de velocidade, porque acho que... E o álcool? Não, o que me faz mais confusão, que eu acho mais injusto, é o excesso de velocidade, porque acho que é um sistema um bocadinho datado. Tu tens os mesmos limites desde sempre. Os carros eram totalmente diferentes. Havia número de carros na estrada era diferente. Sim, mas tu sabes porquê? Porque as principais causas de acidentes são o excesso de velocidade. Mas eu acho que é por excesso de velocidade, porque quem conduz irresponsavelmente automaticamente conduz em excesso de velocidade, não é? Mas tu podes conduzir em excesso de velocidade de forma responsável. E essa causa e efeito eu não estou completamente de acordo com ela. Porque toda a gente, ninguém, uma percentagem baixíssima que vai a 120 na autoestrada. Basta olhares, vai tudo a 130, 140, 150. Também. É o normal. Aliás, o comum aceito que é, nunca passo 150. Não é? Pronto, eu é de 140. E então, se é isso assim, porque é que não vamos rever a lei, não é? E perceber se estes limites... Vais rever a lei, então vai ver... Ou seja... Achas que se puserem 140 o pessoal vai a 160? Acho que sim. Aí é que eu não sei. Acho que sim. Aí é que eu não sei. Acho que sim. Porque há aquela que tu sabes, até porque a maioria das pessoas sabes, que normalmente tu não és multado até 159. Até 139. Sim. Não é? 20, eles dão-te uma margem. Eles dão-te uma margem de 20. E o que eu acho é que, tendo em conta aquilo que tu muito sabes sobre a inconsistência da natureza humana e de como é uma merda, mas é que eu acho difícil. Tu tens que ter uma bitola, não podes estar a dizer sim, mas há realmente a autoestrada para o Algarve, há sítios que se tu estiveres num bom carro, estiveres sóbrio, estiveres boa, ou seja, não seja de noite e não esteja a chover, tu podes ir a 160. Sim. E não pões ninguém em risco. Exato. Eu percebo isso. Mas é isso que eu digo, que devia ser ajustável. Claro, e que se calhar ir a 60 numa vila, numa determinada rua, claro, muito pior. Pode ser muito pior. Claro, sim. Só que nós estamos a falar da sensatez, que não é uma coisa que assiste, não é? Sim, a maioria das pessoas. Não, mas pode assistir à lei. Ou seja, a lei... Não, mas a lei... Então por isso é que tens 120 numa autoestrada, não é? Sim, mas lá está, a lei não tem... Olha, ele deu 120, realmente, mas era agosto, a C19 estava vazia, nesse dia estava pouco trânsito, estava
uma série de fatores de atenuantes. Sim, porque eu acho que era andar a 120. Desculpa, se tu quando és apresentado ao juiz... quando vais a tribunal, mas quando chega a cartinha a casa, eu a 71 estava a ser completamente negligente e sem respeito pelos outros. Numa estrada que não passa ninguém, tem semáforos e as pessoas param num semáforo. Tu viste isso como um ataque pessoal e aquilo é uma carta padrão, percebes? Não está lá ninguém. Eu sei que não sim. Não está lá ninguém a dizer assim... Olha, gravei uma mensagem para aquele gajo, o Guilherme. Ainda por cima não gosto da comédia do gajo. Não, mas é isso. Enxovalha o gajo. Mas como isso pessoa. é que me irrita, é ser uma mensagem padrão. Eu percebo que é para o sistema funcionar. Tu queres atenção. É isso que tu queres. Quer seja visto caso a caso, porque não somos todos iguais. E... Olha, mas eu pago as minhas multas. Tu claramente tens sido uma vítima nas últimas semanas. Sou sempre uma vítima. Multas, não é? Já foi há uns tempos. E foste escorraçado do Facebook. Fui. Estou bloqueado, sim. Estou bloqueado durante um mês. Um mês? Sim. O que é que... Por acaso dava-me jeito que eu tinha pensado. Agosto, se calhar, não vou publicar nada no Facebook. Pumba, bloqueado, dia 31 de junho. Portanto, tu e o Mário Machado têm isso em comum, têm sido censurados. Exatamente. Já lá vamos ao próximo tema do Mário Machado e da extrema-direita. Mas o que é que te levou a ser... É a incapacidade das pessoas e, consequentemente, do Facebook de perceber a ironia. Foi um anúncio que era o gajo que só alugava a casa à família tradicional portuguesa. Não é? Isso vinha num jornal? Vinha no jornal. Não, no jornal no LX, no Idealista, acho eu. E eu publiquei com a resposta que eu lhe tinha enviado, não é? Que foi tipo candidatura. Não? Somos uma família tradicional portuguesa, a minha mulher é só costura em casa, um gajo, ou seja, a parodiar. Sim. Exatamente. Mas como é que descrevias a família? Já não me lembro muito bem, mas era tipo... Só se come bacalhau cá em casa. A minha mulher no Natal, depois para fazer cuscus, levou logo 2 lamparinas, que esta merda aqui não é. E tu mandaste isso lá para lá? E o gajo respondeu? Não, nunca respondeu. E eu publiquei isso, e era tudo assim, tipo... Ou seja, era um chefe de família tradicional portuguesa, colando esse tradicionalismo ao Salazar e bater em mulheres e não sei o quê. E aquilo tinha, tipo, 15 mil likes e 2 mil partilhas, uma coisa assim. E, portanto, o Facebook deve achar que há muito racismo em Portugal, não é? E passada, uma semana, demorou muito tempo. E fui porque não se pode discriminar por raça, nem por género, nem por nada. Mas tu achas que aquilo é algoritmo ou tem um... Porque há uns gajos, eu sei que há gajos que trabalham... A questão é essa. Eles dizem que aquilo passa sempre por uma pessoa. Eu pedi uma revisão manual e aquilo foi revisto numa hora e disseram que não outra vez. Não, é porque já te contei isto, o meu livro, eu havia posts que eu não conseguia, os patrocinados, porque era filho da mãe e eles consideravam que aquilo era... Mas quando entra dinheiro que queres patrocinar, é capaz de passar por algo. Não, mas não, tinha que arranjar maneiras, sim, mais do que 2 anúncios. Sim. Eles diziam que era... não, quando é assim... Ele tem... Profanação, acho que é... Sim, profanidade. Não? Profanidade, exatamente. E o Facebook não percebeu que aquilo era ironia, obviamente, e as pessoas reportaram, burras iguais, ou se calhar até foram racistas a reportar por eu estar a gozar com eles, também pode ter sido, e o Facebook, lá está, trata da mesma forma eu e o Mário Machado. Isso é que é triste, mas eu não estou-me a cagar, não me queixo. O Facebook já me deu muito mais do que algum dia vai tirar. Sim. E eu tenho outros perfis que posso publicar na página se quiser, não estou a aproveitar as férias, mas... E é uma altura que eu não tenho bilhetes para vender e não sei, estou um bocado a borrifar e já tenho alguma presença também no Instagram e no Twitter para contornar isso. Mas é chato. É chato veres que... Primeiro que há pessoas que se vão reportar uma coisa que é do humor, não é? E depois porque o Facebook não olha para aquilo e diz sim senhor. Isto Agora é humor. era interessante saber se... Houve quem reportasse porque não percebeu a piada. Houve os dois. Justiceiro social que este gajo está aqui, não é? Houve os dois. Ou o gajo que disseram, este cabrão está a ser irónico em relação aos meus valores da família. PNR e não sei o quê. Houve os dois. Há sempre os dois. Há sempre burros dos dois lados. Era juntá-los e matá-los. Sim. É sempre engraçado ver isso, que há sempre burros dos dois lados. Tipo, tu mandas uma piada antirracista, né? E vais ter o gajo que não percebe... vais ter 2 pessoas que não percebem a ironia, né? E vão curtir e os outros não vão curtir. E são ambos burros. Sim. A diferença é que um é racista e o outro não é, mas são ambos burros. Isso faz-me lembrar, e passando para o próximo tema, que foi a convenção da extrema-direita europeia que teve lugar em Portugal. Depois do Euro... depois do Euro, da Web Summit, da Expo, recebemos defensores do Hitler e da Madonna até, não é? Recebemos defensores do Hitler. Defensores da Madonna? São defensores do Hitler. Alguns, se calhar, são. Em Portugal. E só antes de avançarmos para isto, desculpa lá, que é... eu acho muita graça ao PCP, na sua ortodoxia cega,
que podia ser enfiada nesses gajos de um lado ou do outro, que é, quando é a Coreia do Norte, não é? Não é uma ditadura. Não é. Quando é Cuba, não, e tal, não é? O imperialismo americano. Quando tem o filtro da direita, que é igualmente mau. Ou seja, a minha questão aqui e isso é que é das coisas que até hoje me fazem espécie, que é as pessoas que não são capazes de tirar o filtro ideológico e dizer, há coisas que simplesmente estão mal. Sim. Não é? O John Ford, o realizador do Western, tinha uma frase que eu adoro, que é "Some things are just wrong", não é? A contundência disso, há coisas que tu sabes que estão mal, não é? E não seres capaz de afastar, como aquela coisa, falam do Hitler, mas olha, o Stalin matou mais gente. Estão-me a cagar, se matou mais gente ou não é. São os dois regimes e as duas pessoas são nojentas. Sim. Se matou mais 3 milhões ou 10 milhões, não faz muito, quer dizer, faz diferença, mas não está faz... a contar também, não é? Isso é um campeonato. E tu não teres a capacidade, seja do teu clube, do teu partido, da tua ideologia, para suspenderes isso e funcionares em favor da verdade e da honestidade intelectual, é uma cena que me causa urticária. Sim, até porque consegues fazê-lo e continuar a ter a tua ideologia. Claro. O PCP pode dizer perfeitamente, olha, realmente o comunismo na Coreia do Norte não está bem feito, não é o comunismo que a gente defende, continuamos a ser comunistas porque os ideais, não sei o quê, de marxismo e merdas, mas não achamos que isto esteja aqui bem feito. Continuavam a ser comunistas na mesma, a ter a ideologia comunista e a ser... Nós obviamente sabemos que o PCP não é o Kim Jong-un, não é? Como é que se chama o gajo? Kim Jong-un. Não, mas o do PCP, o Rogério... O Jerónimo. O Jerónimo, sabes que o Jerónimo provavelmente se chegasse ao poder não ia matar pessoas como o Kim Jong-un, não é? À partida, não é? Sim, agora neste país democrático... Neste país, à partida não ia acontecer. Mas então tu sabes que ainda por cima é uma defesa daquele regime hipócrita, porque ele, de certeza, eu acredito que ele em casa diga, aquele gajo é um filho da puta, está a matar gente. Digo eu, não é? Porque até parece um rapaz, humilde, um velhote. E ainda que eu acho que se o PCP tivesse tomado o poder a seguir ao 25 de Abril... tinhas tido uma ditadura do proletariado. Sim. Na altura, claro. Mas hoje em dia já acho difícil. E então é um bocado... é um bocado estranho. Agora, eu percebo que a ditadura de direita, não é? Nazi ou fascista são as duas, não é? Mas a nazi é mais... Ou seja, é abertamente mais racista, não é? A ditadura de esquerda começa com uma conversa de somos todos iguais, isto vai ser bom para todos e poder para o povo. Começa assim, não é? E a de direita não, começa do vamos mandar os pretos embora e os paneleiros e os ciganos. Ou seja, começam de forma diferente, não é? Porra, depende. Olha o comunismo na União Soviética. Logo nos primeiros anos, milhões de pessoas foram enviadas para os gulags e outras foram mortas à fome. Sim, mas antes, a conversa para chegar ao poder é diferente, acho eu. É menos abertamente radical. Não é? Se bem que o Hitler também chegou de forma menos radical ao poder, não é? Mas normalmente, ou seja, tu vês agora o que diz um partido, imagina, um comunista, que se queres colocar mesmo espectro, não é? Um partido nazi do Mário Machado ou um partido comunista, mesmo que tu aches que o fim seria o mesmo, ou que seria mau, um diz direitos para os trabalhadores e o outro diz imigrantes fora. Africanos fora daqui. Pronto. É diferente, não é? É um discurso diferente, mesmo que tu aches que depois vão convergir para a mesma ditadura. Mas tu sabes, mas é assim, apesar da ortodoxia e de alguma história que podia fazer prever uma ditadura do Partido Comunista a determinada altura, a verdade é que o PCP é um partido do sistema. Sim, não é? Claro. Está no Parlamento desde sempre, desde as primeiras eleições democráticas, não é? Portanto, faz parte da matriz democrática, do funcionamento democrático, não é? Para todos os efeitos, não é? O PNR não, é um partido de margem. Tipos como a da Antifa, por exemplo, ou de outras que em Portugal não sei até que ponto é que tem alguma manifestação, mas imagino que haja segmentos da extrema-esquerda que possam ter ideias igualmente radicais. Pois tem. Então, muitas ideias de censura, não é? Vem daí, vem mais da esquerda do que da direita. Mas olha, voltamos ao... Tu ias dizer qualquer coisa quando eu disse extrema-direita? Que devemos chamar de extrema-direita ou nazis. Extrema-direita parece-me suave para um gajo que tem uma suástica no braço. Não, os gajos que têm, sim, nazis. Mas o Mário Machado tem uma suástica no braço. Eu não sei se a mandou apagar, duvido. Para quem, imagina, para um cientista político,
há diferenças entre o fascismo português, do Salazar, e o alemão. Claro, sim, não é? sim. Há diferenças entre os white supremacists norte-americanos e os falangistas espanhóis. Há algumas diferenças, não é? Apesar de todos não gostarem muito de estrangeiros, não é? Mas há algumas diferenças ideológicas, não é? Mas eu percebo que eu acho que é porque, assim. repara, quando tu dizes Então, que mas o para isso Bloco de chamas-lhe ao filho da puta nazi. Sim, pode ser. Porque, repara, o Bloco de Esquerda podes considerar extrema-esquerda. Sim. Não é? Se comparares com outra extrema-esquerda, não é? Mas, sim, mas, ou seja, no nosso espectro político... no nosso espectro... sim. E não podes pôr... Eu acho que... Imagina, se houver um gráfico e vamos dizer que vai de menos 10 a 10, não é? E que o Bloco de Esquerda está no menos 10, para o lado da esquerda... O partido do Mário Machado, não é o PNR, está no mais 40. Está no mais 40, sim. não é? Portanto, são extremos diferentes. E então, às vezes é difícil dizer que é extrema-direita. Por exemplo, eu acho que o PNR é extrema-direita. Mas o PNR, ao lado do partido do Mário Machado, do movimento do Mário Machado, são esquerdistas, percebes? Sim. Ele próprio diz. Sim. Até tem africanos lá, não é? Ele disse, eu estive ontem a ouvir um bocadinho da conferência. Então, a conferência que recebeu neonazis europeus, organizada pelo movimento Nova Ordem Social. Nós. Com o patrocínio de nós. Com tipos vindos de Espanha, da Polónia, Bulgária, Itália, Alemanha, França. Entre eles, um membro do partido alemão Die Recht, acho que é assim que se diz, Matthias Deida, que descreveu Adolf Hitler como o maior estadista alemão da história. Sem dúvida é o que eu mais recordado. É o mais recordado. O maior não significa melhor, né? Sim. O tamanho nem sempre importa. E um gajo que me causou particular repulsa, apesar de que todos me causam, é um gajo chamado José Sánchez, que é o diretor do La Tribuna de Cartagena, que é um jornal extremista, que é um filho da puta, que... um hijo de puta? Estás-lhe a chamar um hijo de puta? Sim. Pinche cabrón. Chinga tu madre. Que apoiou os tipos do La Manada. Para quem não sabe, foi a violação que aconteceu há 1 ou 2 anos durante as festas de Pamplona, em que um grupo de homens violou e abusou de uma rapariga bêbada. Ele não só desvalorizou e defendeu esses tipos, como publicou os dados pessoais dela. Para uma espécie de public shame, não é? Para as pessoas saberem. Portanto, a miúda já se sentia ameaçada, já tinha imensos tratores, já tinha sido linchada online, não é? Já não bastou ser violada, já foi linchada online. E o tipo ainda... Ou seja... É uma joia de moço. Estás a dizer. Tal como o PC, nós estamos a falar, vai ao extremo para justificar a sua ortodoxia e defender, dizer não é uma ditadura, estes gajos... na sua luta obcecada contra o politicamente correto e contra o Me Too, vão ao extremo defenderem violadores. Sim, tipo dizer... Pá, não é... Ok, achas que a sociedade devia ser mais patriarcal e que há mulheres que estão a aproveitar? Tudo bem. Pá, mas... Há provas de que esta mulher foi violada por vários gajos. Sim, não, mas agora tens essa questão ou seja, ser politicamente incorreto passou a ser o novo politicamente correto, em muitos casos, não é? Se eu fizer um texto, eu sempre faço um texto, imagina esse aí, anti-racista, recebo montes de mensagens, lá estás tu a ser politicamente correto. Epá, e eu, para mim, não ser racista não é ser politicamente correto, é só não seres otário, não é? Pronto, e acho que eu não estou a dizer o racismo é mau, palmas para mim, não é? Estou a fazer piada com aquilo e a satirizar, mas tens muita gente que começa a... Estás tu a falar outra vez agora dos negros, não é? Estás a ser muito politicamente correto. Epá, não, só não sou racista. Só tentar ser decente. Só não sou racista. Não, estou a tentar fazer piadas com este ângulo. Sim. Como a seguir posso fazer uma piada racista, ou aparentemente racista e sem problema com isso. Mas este filho da puta deste cobarde, ainda por cima, lá no seu pesquim, assinou o artigo, porque ele escreveu um artigo, não é? A linchar, a envergonhar a miúda, e assinou com o nome de uma personagem de um livro que ele escreveu, de ficção. Sim, ok. Tipo, para se escudar nisso... Depois aqui há uma mistura de... Não sei se é cobardia, se é ego... É só para provocar. É só... Ou seja... Então ele é um gajo cuja... A maturidade mental é do adolescente que quer chamar a atenção. Não se importa de... Ou seja, os fins dele são agitar, não é? A sociedade, e não se importa de como o faz. E decide fazê-lo em tom provocatório a dizer barbaridades que,
Obviamente que noutros casos até podias pensar que o gajo não acredita muito nisso, mas provavelmente esse gajo acredita mesmo naquilo que disse, né? Sim. E isso é que é mau. Mas quantas pessoas teve a concentração? Não sei, mas olha, teve neonazis, Hammerskins, os Blood and Honor, que vestidos com uniformes da SS gritavam os judeus para fora, injuravam as minorias e faziam isto, imagino que um país deles. Mas os judeus, que nem sequer há grandes judeus aqui, pá. Sim, mas tu precisas, ou seja, há toda uma narrativa de demonização. Mas estes gajos são estrangeiros. Os Hammerskins não. Mas imagina, não é só Hammerskins. Deve ser uma facção. Tanto que o Mário Machado demitiu-se dos Hammerskins há uns tempos. Afastou-se deles. Foi? Sim, lembro-me disso. Quando saiu da prisão. Tu pensavas que ele vinha um homem... Parecia a história da América Proibida, não é? Regenerado. Vem regenerado. Mas não, pá, não. Mas veio com curso de Direito. O próprio alvo. Curso de Direito da prisão. O Mário Machado disse que se sente como um alvo a bater, acusando todos aqueles que quiseram boicotar a conferência. Porque havia mais gente cá fora a boicotar do que lá dentro. Imagino. E aqui há duas questões, que é... Tu achas que é... Quer dizer, as pessoas têm todo o direito de ir se manifestar contra isto, não é? Tu achas que é benéfico tu ires denunciar, ou achas que chama a atenção e que isso pode ser para a atenção para este tipo de ideias e dar-lhes importâncias? Isso é a primeira questão. E a segunda é, tu és um negócio, como aconteceu com o Altis, que disse que sim e depois cancelou, não é? Não sei se percebeu o que é que tinha feito e cancelou a última da hora, ou se foi um gajo dizer, vou fodê-los bem fodidos, com uma agenda. O que é que tu achas disso? Ou seja, enquanto cidadão e enquanto negócio? É um pau de dois bicos. Não consigo ter uma... Por um lado... E ainda há outra questão, se deveria ser permitido este tipo de reuniões. Porque a lei diz que não pode haver reuniões onde a partilha de ideias seja de caráter nazi e de incentivo ao ódio. Não é? E portanto aqui resta a perceber se entra nesse campo ou não. Mas isto tens de ter lá alguém infiltrado a ver o que é que eles falam. Pá, mais ou menos, porque sabes o que eles representam, não é? Okay. Sabes o discurso que vem de trás. E então... eles podem chegar lá e dizer, sim, não, mas nós a gente só vem falar de corte de cabelo, pente zero ou pente 1. A gente só vem aqui... Viemos trocar receitas. Sim, receita de... O que é que os nazis comerão, não sei. Tinha essa questão que é um nazi, um nacionalista, come bacalhau ou não? Porquê? Por um lado é o prato típico português, por outro lado não é um peixe pescado nas águas portuguesas. Mas é no Mar do Norte, são todos leirinhos, portanto... Mas és nacionalista... Se fosse uma moamba é que não é? Então, mas se és nacionalista é só o que é nosso. Bem, mas há um pantone do nacionalismo. Pois é. Para cima normalmente está-se bem. Para baixo do hemisfério. E depois, portanto, há essa questão de se devia ser permitido ou não. E eu também não sei. Eu, por um lado, acho que se tu proibires, eles vão se encontrar em caves e armazéns, como sempre se encontraram, e não está a céu aberto, e pode ser pior. Por outro lado, assim pode contaminar mais gente. Depois, o ir lá para a porta manifestar... acho que sim. Eu acho que sempre que o pessoal sai de casa para se manifestar, normalmente é bom. Fora quando são os nazis que saem de casa para manifestar, mas acho que não muda nada. Acho que não muda nada e é só para o pessoal sentir um fresquinho, um quentinho na barriga de que são o que eu acho é que, ou seja, se tu já tens simpatias dessas, não há um ultraje. Vai exacerbar até a questão de... Não, se tu já tens, ou seja, se já tens simpatias, pode exacerbar que cá estão a proibir destas pessoas falar. Mas não acho que haja um gajo normal que diga estão a proibir os nazis de falar em público, eu vou-me tornar nazi. Eu acho que pode haver gajos ali por espírito a cair, não são obviamente, não é pessoal liberal e acha que não, o casamento homossexual é na boa e depois cai para os nazis, né? Mas acho que há pessoal ali que da maneira como depois leem as notícias e que a informação lhes é chegada de, olha esta gente a censurar e estes gajos são os anti-censura, porque hoje em dia os nazis estão-se a vender assim, como os paladinos da liberdade de expressão. Sim. Pá, e esta merda é muito perigoso. Espertos, sim. É muito perigoso e é assim que Trump chegam ao poder, obviamente não estamos a falar de nazis, né? Mas é assim que acontece e os culpados disso é o pessoal antifas e extremas-esquerdas. E porque eu acho que os nazis, eles morrem sozinhos, eles são tão burros e tu vives num país que não há um gajo que tenha um perigo de ter algum carisma e de... Cá. Estou a dizer cá. No leste europeu, não é? Polónias, Hungrias. Eu estou a dizer cá. E portanto acho que cá quem se manifesta é mais porque quer aparecer do que outra coisa. E depois, em relação ao hotel,
Obviamente, se fossem os meus hotéis eu não aceitaria. Tal como não aceitaria uma reunião da Antifa, provavelmente. Mas pronto, de um mal ao menos, prefiro o pessoal que não está a advogar, que tem bons princípios. Acho que a Antifa tem um bom princípio, mas que é mal executado porque é feito por pessoas que também querem aparecer. Mas o princípio é bom, que é tipo, vamos fazer um mundo melhor para toda a gente, não é? Vem daí, mas depois que é mal executado. Mas as pessoas que foram, porque depois as pessoas correram para a página do Facebook e para o TripAdvisor dos hotéis Sana, que acabaram foram os hotéis que receberam. Portanto, os Altis disseram que não, sim. Os Sana disseram que sim. E passou de 4,7 estrelas para uma. Para uma? Para 1,8. Estava em 3. Eu vi 1,8, uma coisa assim. E eles suspenderam as críticas, as reviews. Eles disseram, neste momento, o Sana Lisboa está a receber um volume pouco habitual de recomendações. Recomendações, dizem eles. Desligamos ou desativamos temporariamente a possibilidade das pessoas deixarem novas recomendações para garantir que são todas 100% genuínas e que respeitam as nossas políticas. Pois. E eu aí é que eu torço um bocadinho o nariz. Primeiro, tu deixas uma review quando és o cliente do hotel. Sim. Tu lá deixas uma review a dizer que eles receberam uma cena nazi, não interessa, não é para isso que as reviews servem. E servem para pessoas que lá foram e que usufruíram dos serviços. E vais lá dizer que o quarto tem baratas. Não, podia ser um gajo dizer, olha, eu ia buscar gelo e à piscina e de repente cruzei-me com 2 Emerskins que tinham comido o choca-pico todo do pequeno almoço. Filhas da puta. Sim. Filhas da puta dos nazis a comer as estrelitas. E portanto eu aí, por um lado, eu percebo o efeito, que é o hotel recebe backlash, na próxima nenhum hotel quer receber e estes gajos ficam sem sítio para se reunir, lá está, vão se reunir numa cave e reúnem-se igual. Por outro lado, o backlash que o hotel pode sofrer tem review mais baixa, tem menos reservas, tem menos dinheiro, os empregados são despedidos, o dono continua rico na mesma. E tu estás a lixar a vida aos empregados, não tem culpa nenhuma. E depois, mais giro, o dono dos hotéis Sana é muçulmano. Pois é. E é engraçado, os nazis, primeiro, é óbvio que ele não sabia, não é? Depois... É óbvio que eles não sabiam. E é engraçado. Isso o gajo tem posto lá uma bomba, não é? Ou umas escutas para saber o que é que aquilo estava a ser dito. E acho engraçado. Lá está, é esta incoerência dos nacionalistas. Primeiro nós e os muçulmanos. Onde é que vamos reunir? No hotel do Monhé. Vamos reunir no hotel do Monhé, que aquilo tem uma boa sala de conferências e bom som. É engraçado, não é? É engraçado ver essas incoerências. Eu no outro dia estava a falar de manhã, imaginei um discurso imaginário que foi perguntar uma cena ali na pastelaria e o gajo, lá onde eu costumo ir, o gajo diz, vai ali ao Monhé que ele tem. E eu pensei, e se eu agora dissesse, olha, desculpe, mas tipo, não lhe chamo Monhé, porque que chama Monhé? É o indiano. E o gajo virasse para mim e dizer, como é que você sabe que ele é indiano? É paquistanês ou burro de merda racista do caralho? Exatamente, pode ser paquistanês ou Bangladesh. Sim. Você por acaso sabe a história da partição entre o Paquistão e a Índia e dar-me uma grande lição de moral? Lá está, é aquela questão, já se falou várias vezes, das palavras, do poder da carga que tem. Monhé, eu nunca vi como um insulto. Foda-se, quando chamam o Monhé ou António Costa, claramente é um insulto. Quando aí talvez, claramente é um insulto. Vou ali comprar cerveja aos Monhés. Sim. Zero insulto. Mas eu não digo Monhé, eu digo comprar eu também não digo. Mas e desculpa lá, e ainda que tenhas nacionalidade, porque, por exemplo, um dos indianos é na verdade de Bangladesh, que eu sempre, ou seja, onde eu moro, onde estão os gajos, eu pergunto sempre logo, de onde é que és? Não é? Mas é verdade. Onde é que és que é para eu poder ser racista com propriedade? Com propriedade. Mas, por exemplo, se eu estou em casa e digo à minha namorada, olha, não digo vou ao gajo do Bangladesh, não é? Digo vou ao indiano. Sim, verdade. Mas cá está, contexto, ou seja, eu dizendo isso não estou a querer menosprezar. Exato, mas eu acho que a maioria das pessoas que dizem Monhé também não querem menosprezar, não é? Uma coisa é dizer, ei, Monhé, a grande Monhé de merda. Isso é uma coisa. Mas quando chamam Monhé António Costa, é claramente. Sim, aí talvez seja. Sim, aí talvez seja. Mas quando tu dizes, olha, passa aí nos Monhés a comprar tabaco. Mas eu não digo Monhé. Eu também não digo, eu também acho que não digo. Eu estou aqui a pensar, mas acho que também não digo. Ou seja, eu só digo... Mas eu conheço quem diga e que não tem um pingo de racismo no corpo. Sim. E diz aquilo porque... não é, toda a gente tem algum pingo de racismo. Sim, um pingo daquele racismo proativo, pelo menos, não é? Mas olha, vou dar um exemplo até disso. Até porque tu, cá, não tens muito racismo relativamente aos indianos. Tens de certeza. Tu não sabes. Vai falar com um indiano o que é que eles passam, de certeza. Não, mas eu estou a dizer no geral, não é? No indiano. Mas olha, eu vou explicar porque eu acho muita graça às pessoas que acreditam que não têm preconceitos. E que depois isso faz com que tenham atitudes
pouco compreensivas e inclementes, com alguns deslizes. Não estou a falar de Mários Machados, com deslizes que todos nós temos, com pequenos preconceitos. E, eu acho que o caminho é reconhecer que todos nós temos preconceitos e, à medida que os enfrentamos, vamos tentar perceber porque é que os temos e vamos desativá-los. Eu vou dar um exemplo. Na minha rua há uma família africana. É uma família africana. Africana mesmo? Não me perguntei se... Ou seja, afrodescendente. Provavelmente são portugueses, não é? São portugueses, portanto, peço desculpa então. Já começa. Puma, já está. Já te cai em cima. E um deles tem o pai de família tem uma moto. Quando ele estacionou a moto bem da minha, não sei o que, metemos lá a conversa, eu apresentei-me, eu sou tal, não sei o que, se precisares, quando tirares a moto, eu moro aqui no segundo direito, não sei o que. A moto dá muito jeito para roubar oivesarias, percebes? Já começa a ver tudo. Sim. E apresentámos-nos, não sei o que, tudo bem. E já várias vezes, eles vêm para a rua, para o patamar, a família toda, e está ali à conversa. A minha primeira reação foi associar aquele tipo de comportamento a uma família africana. Não do género, olha, os chacanas dos pretos vêm para aqui fazer barulho, vêm para a terra dele. Não é isso, é associa aquilo como, por exemplo, se fossem um certo tipo de brasileiros, que eu também conheci. Tu associas porque é um comportamento que tu associas. E associas que vai de encontro ao teu bem-estar. Tu associas, queria estar aqui, não queria estar a ouvir barulho. Depois o que é que eu pensei? O que é que me levou a pensar isto? Que é, para estas pessoas, imagina que tu possas dizer que é um comportamento mais típico de uns certos países, países, por exemplo, tropicais, países africanos, países brasileiros, em que é mais normal estar na rua, é mais normal tu te rires mais alto, dançares, pôres música. Isso não está errado. Ou seja, isso é um preconceito cultural que eu tenho. Não é? Porque eles não estavam ali às 2 da manhã. Não. Estas pessoas convivem desta maneira, é a maneira da família deles se divertirem, estar aqui numa tarde de verão, como eu estou depois com os meus amigos nas traseiras de uma casa no Algarve. Não é? Mas eu tive que fazer este exercício porque automaticamente a minha mente disparou são pretos, estão a fazer barulho, percebes? E não é o racismo de eu achar que aquelas pessoas não têm as mesmas exigências civilizacionais com eles. É uma questão cultural, os costumes deles são diferentes. Mas a verdade é que eu não sei nada deles. O gajo pode ter sido educado no Estoril, percebes? E não... podem ser brancos com blackface até. Podiam ser. Pode ser brancos com blackface. Podiam ser brancos a fazer barulho. Mas para mim foi muito interessante lidar com isto, de ver como é que o teu cérebro... E eu acho que nesse aspecto sou insuspeito, não é? Estou sempre a estou sempre a tentar desmantelar os meus preconceitos, que acho que são muito menos do que quando eu tinha 18 anos, não é? Mas se eu que estou atento a isso, de vez em quando o teu software ainda te prega estas partidas, não é? Imagina as pessoas que não fazem um tipo de raciocínio de dizer, calma lá, porquê que tu estás a reagir assim? Não, aceita que é, ok, estas pessoas... a questão da música, não é? Às vezes no Brasil irritava-me imenso, a ter música mais alta. Mas para outros brasileiros não irritava. Sim, é como a música, o pessoal que ouve o telemóvel nos transportes públicos, não é? Sem os fones. Mas aí já é diferente, aí não é uma questão cultural, aí já é, eu acho que há certos meios... Mas também é uma questão cultural, também pode ser. Não, porque ainda no outro dia, na música não sei, mas a minha namorada estava a dizer que ia no autocarro e que estava uma velha aos gritos, era de manhã, ainda por cima uma viagem... Mas podia ser uma velha que ouvia mal já. Não era essa a história. E depois telefonou a contar a mesma história, era sempre a mesma história. Depois telefonou a outra pessoa. E ela estava a dizer, ninguém disse nada, ninguém foi lá dizer nada. Porquê que será? Porque o desconforto é maior... Ou seja, qualquer maior desconforto. Porque ainda por cima era um autocarro das 7 da manhã, que são 1 hora e tal de viagem. Porque, na verdade, ela não está a fazer nada que seja proibido. E qual é a tua legitimidade de ir lá dizer... É a legitimidade de, se tu fores educadamente, dizer assim, olha... Porque aquilo não... Repara, nem sequer é um autocarro dentro da cidade. É um autocarro que faz uma viagem para outra cidade. E é muito cedo. E as pessoas... E quem viaja naquele autocarro sabe que há pessoas... que aproveitam para descansar. Porque é um autocarro muito cedo. E, portanto, não é preciso... mulher é uma mulher diurna e está cheia de energia. Não é preciso haver uma lei. Ou seja, não há leis para todos os momentos de convivência social. Não é? Tu sabes que não podes começar aos gritos num restaurante. Certo? Certo, mas se começares, alguém diz, olha, desculpe, pode não gritar. Mas aí estás num espaço privado, é diferente. O dono do restaurante pode-te mandar sair e está no direito dele. Autocarro é um espaço privado. Mas é um transporte público, portanto não é gerido... Mas tu podes chegar lá educadamente e dizer, em vez de dar logo 2 bufetadas na velha e dizer, olha, desculpa lá, não me leva mal, eu percebo que tinha que falar ao telefone, até faz esta voz assim, estás a ver, mas
há aqui pessoas que queriam descansar, acha que era possível falar. E a velha diz, olha, mete uns tampões, ó puta. Percebes? Pronto. E tu, olha, realmente ia andar com tampões para me precaver. Uma cotovelada logo pronto, e está resolvido. Mas obviamente, isso também me irrita. Por exemplo, pessoas a falar alto nos transportes públicos é uma coisa que me irrita, mas lá está, mete os fones, acabou. Mas repara, isto que eu estou a dizer, quando contei desta família, dos meus vizinhos, acontece ao contrário. De certeza, ou seja, há momentos em que os negros ou os indianos vão dizer, estes brancos, meu, claro. têm estes comportamentos, claro. meu. Lá estão eles a violar crianças, né? Lá estão eles a ser pedófilos, pá. Mas sim, claro que acontece, toda a gente tem esses preconceitos, e eu vindo de uma zona, né, que havia muita criminalidade e que, dada o contexto geográfico e cultural, muita da criminalidade era negra ali, não é? Vi um adolescente crescer ali, é muito fácil criar padrões preconceituosos, não é? E que com a idade precisas de os ir desativando para não ficar racista. Eu tive todas as oportunidades para ser um bom racista. Para ser um bom racista. Não, também se calhar tive, não sei, mas tive todas as oportunidades ao longo da minha vida para ir desmantelando os preconceitos. Sim. Acesso a leituras, a viver noutros países, com outras culturas, claro, podias tudo não ter isso. tido. Podia não ter tido. Portanto, eu acho que é muito mais difícil se tu vives num meio fechado, seja ele dos betinhos da Quinta da Marinha privilegiados, não é? Sim. Que o único negro que vem é o empregado é a empregada que vai lá limpar. Ao negro que durante toda a vida na Cova da Moura foi discriminado, é muito mais difícil tu combateres os teus preconceitos se tu próprio foste vítima dos preconceitos. Sim, mas o que eu acho é que é preciso perceber que não há problema nenhum em ter preconceitos. O problema é como é que tu ages com eles, porque é normal que o teu cérebro reptiliano aqui te dê alertas de padrões, e esses padrões muitas vezes são racistas ou são discriminatórios, não é? Mas é tu perceberes o que é que vais fazer com isso, não é? É tu, sei lá, vais na rua e vês um grupo de negros e o teu cérebro pode, para alguém que viveu onde eu vivi, em que à noite se isso acontecia, era mais provável a ser assaltado, porque havia mais grupos de jovens negros, não era uma questão de serem negros assaltam mais, era uma questão do contexto. É normal que o meu cérebro, espera aí, vem um grupo aí, e eu tenho que pensar, isto é um padrão que existia naquela zona, de aquele contexto sociocultural, não é uma coisa que, não é por ser aqui negros neste sítio que me vão assaltar. E se calhar durante alguns anos eu tinha esse mecanismo, não é? E eu precisava de lutar contra ele, e aí consegui lutar e agora fujo. Não os mato, percebes? Fujo só. Eu lembrei-me, mas é difícil. Há uma tirada incrível do Christopher Hitchens, que está uma vez a ter um debate com um gajo religioso, e o gajo religioso pergunta-lhe: você está à noite às 2 da manhã na rua e vê um grupo de homens a aproximar-se, prefere que eles sejam religiosos ou não religiosos? E o Christopher Hitchens diz: então olha, vou só ficar, acho que ele diz pela letra B, em 3 cidades, e fala de Beirute, de uma cidade qualquer que eu não me lembro, na Irlanda, acho que era na Irlanda, e de outra cidade, em que ele diz que tinha sido acossado por grupos religiosos. Sim. Os protestantes fanáticos da Irlanda, os radicais islâmicos em Beirute. E é muito engraçado. Lembra-me sempre disso, que é aquela ideia, são religiosos, são bonzinhos, não é? Sim, é como tu imagina, vês um grupo de 5 mitras, gajos vestidos à mitra, ou um grupo de 5 gajos vestidos de fato e gravata à noite na rua. Sim. Tu vais, claro. O teu cérebro vai disparar de forma diferente. Claro. E não quer dizer que e no entanto já foste mais assaltado, todos nós somos mais assaltados por gajos de fato e gravata do que por mitras. Sim. Tal como se fiz um grupo de 5 gajas em lingerie, não é? 5 modelos da Victoria's Secret na rua, num beco, na tua direção em lingerie, o teu cérebro dispara, mas não, espera lá, dispara da tua forma, tu queres ver que me vão violar, não é? Tem como uma satisfaçãozinha. E portanto há uma série de padrões que tu... Não, tu aí desconfias, isto é para me fazerem a folha. Isto é para me tirarem os rins. Onde é que estão os pretos? Onde é que estão os pretos para me tirarem os rins? E é preciso tu ires ao longo do tempo desativando essa detecção de padrão, porque o preconceito, não é? Tem uma origem evolucional, que é, chega alguém diferente à tua aldeia, normalmente era para matar toda a gente, não é? E o teu cérebro começou-se a habituar a isso, a só confiar naqueles que são parecidos contigo, porque têm um padrão. Claro, depois isso foi essa motivação mais inconsciente, não é?
foi depois aprumada, sofisticada com as ideologias. Não claro, é? se meteres um grupo de crianças brancas e negras, elas não vão ser racistas. Eu estava a ver, tipo... Vão ser educadas sem racismo, não têm racismo. Eu estava a ver... aliás, há aquele vídeo que ficou viral, não é? Dos miúdos de 3 anos, em que o miúdo branco rapa o cabelo... Tem um amigo preto. E rapa o cabelo como um miúdo preto e diz, agora somos iguais. Não é? Já não me lembro, mas, ou seja, a ideia é que ele não vê a cor da pele, não é? Ou seja, o gajo não... Uma das cenas que me fez mais impressão foi... tinham 2 bonecas, tipo Barbie, uma negra e uma branca, e perguntavam aos miúdos qual era mais bonita. E os brancos diziam que a branquinha loira era mais bonita, e os negros e as negras diziam que a branquinha loira era mais bonita. Porque não gostavam, porque se identificavam com a outra, e eles achavam que não eram bonitos porque os brancos eram mais bonitos. Portanto, e eram miúdos muito novos. Ou seja, de alguma forma a sociedade já lhes tinha incutido que ser branco era melhor. E crescer com esse self-loathing deve ser... Não é fácil, não é? Não deve ser nada fácil. E nós, como homens brancos cisgêneros, os maiores privilegiados do mundo, não é? Não conseguimos... Não conseguimos contemplar o que é isso. É merda. Há muitos negros mais privilegiados que nós, também não venham com merda. Há negros ricos. Negros ricos não foram assaltados como eu era. E tinham tudo do bom, têm Porsche. Venham com merdas. Por isso é que, como indivíduos e nunca como grupos. Está bem. Muito bem. Mas estávamos a falar da questão de como é que esses preconceitos que vêm de um fundo mais inconsciente, que tu se calhar não controlas, depois obviamente vão sendo apurados através das ideias e da manipulação. E por causa do livro que estou a escrever agora, que tem a ver com os judeus e não só, mas que fui muito mais atrás, que é tipo, se alguém tem razão de queixa, razão de queixa no sentido de foi perseguido, realmente são os judeus. Porque vai para lá, é tipo, há 2 milénios que andam a ser chutados de um lado para o outro e a ser perseguidos. Não tem um bocadinho de culpa. Não tem um bocadinho de culpa também, com aquela história de Deus. Também tem um bocadinho de culpa. E depois há aquelas pessoas que não percebem a diferença entre ser judeu, mesmo não seres religioso, e o Estado de Israel, e que vem... Os ortodoxos. Tipo, não podes... E os ortodoxos. Sim, é tudo isso. Mas estou a dizer foi tipo... Império Babilónico foram expulsos, a Pérsia, os gregos, os romanos, depois da Península Ibérica... e da Península Ibérica, que eu agora estive a estudar mais isso, sabes o que é que fez o Dom João II? Mandou as crianças judaicas para Cabo Verde, para São Tomé. E não se faz boa praia lá, não? Não se faz boa praia? Sim. E o Dom Manuel, que por causa das relações com a coroa espanhola e do casamento que queria fazer, se viu empurrado a seguir a política espanhola de expulsão dos judeus. Primeiro disse, convertam-se, na esperança de que todos os judeus se convertessem, porque não lhes convinha, porque havia imensos... mesmo talvez da expulsão dos judeus, os cirurgiões dos reis portugueses eram judeus. Sim, sim. Né? E como muitos não se converteram e queriam se ir embora, o gajo disse, então calma lá, vamos ficar com todas as crianças abaixo dos 14 anos, o que levou imensas famílias a não se irem embora, não é? E portanto, realmente neste pantone das narrativas anti qualquer coisa, os judeus levam uma carga milenar. Por isso é que estavas a dizer. Mas não é a classe ou o grupo de pessoas mais discriminado do mundo. Não estou a dizer que é. Estou a dizer que tem. Não estou a dizer de todo. Claro que há pessoas muito mais discriminadas e depende. Ou seja, mesmo que seja discriminado na Europa como judeu, que ainda és, ou nos Estados Unidos, não tem comparação com a África, não é? Sim, não tem comparação. Estou a dizer é que tipo, eles têm um recorde há mais tempo, sim. Não é? Mas é assim, quando toda a gente te odeia, também se calhar a culpa não é um bocadinho tua, não é? Mas nem toda a gente odeia. Mas quando tanta gente te odeia durante tanto tempo, tu começas a dizer, tu queres ver que este gajo é mesmo otário, pá. E porque é uma espécie de um bug, não é? Tipo, que funciona. Portanto, há gajos em Charlotte, não é? Em Charlotte, foi há 3 anos, havia gajos a gritar Blood and Soil, os judeus não nos vamos substituir. Mas onde é que os judeus vão substituir? Nos Estados Unidos quem? Sim. Percebes? Mas, ou seja, essa narrativa sim, o judeu não vai trabalhar para a fábrica que aquele gajo anda a trabalhar. Da teoria da conspiração, do judeu maquiavélico banqueiro, vem desde os tempos imemoriais em que se dizia, eu já contei isso aqui, que os judeus tinham uma coisa que eram os abafadores. Então dizia-se... isto durante o tempo da Inquisição, portanto estamos a falar até 1800 e tal, não estamos a falar sequer de 1200, que os judeus matavam os seus moribundos. E então havia um gajo, normalmente era o mais velho, que ia lá com uma almofada e que os matava. E bem. Né? E bem. Que é para não... Eutanásia. Ou seja, é curioso como
uma série de boatos, de rumores, de coisas que ficam coladas. O judeu, não é? Que é o gajo do dinheiro, que ficam, que passam de geração a geração, sim, e continuam a ser perpetuadas. É fodido. Ou seja, é muito difícil tu esfragares o preconceito. Não é? Mas por um lado, ou seja, a mim, é uma questão, obviamente, que tu podes abdicar de ser judeu, não é? Basta renunciares à tua religião. Não culturalmente. Não culturalmente, sim. É isso que eu estou a dizer. Ou seja, um judeu que diga que se vai converter e que se converte ao cristianismo, ou que diz que é ateu, sofrerá o mesmo preconceito? Depende da comunidade. Pois. Numa comunidade, imagina, se és Nova Iorque, a maioria dos judeus são judeus seculares, ou seja, eu conheço judeus seculares que podem ter alguma atividade religiosa, mas de uma forma cultural, ou seja, de honrar os seus antepassados e de honrar a sua história, e isso eu percebo perfeitamente, sem haver um lado místico ou sobrenatural, não é? Agora, se és um ortodoxo assírico e tentas sair, eles vão-te perseguir, e por exemplo, se és pai ou mãe, vão-te tirar os filhos, vão arranjar maneira de não estar com os filhos. Então tem um bocadinho de culpa também das pessoas não estarem deles, não é? A partir do momento que têm essa postura. Mas isso também tem os católicos. Claro, ou seja, eu estou a dizer é que estás a falar dos judeus, estás a falar de um espectro que vai dos mais ortodoxos que vão, quando há explosões em Israel, apanhar todos os pedaços das vítimas porque têm que ser enterradas segundo o preceito. Nada pode ficar sem ser enterrado no mesmo sítio, não é? E isto não é o pior, ou seja, há preceitos dos ortodoxos que são bastante mais penosos. Até pessoas que são judias culturalmente e que são liberais e são homossexuais e tudo isso, não é? Portanto, há um espectro, não é? Claro, sim. E é uma questão, tu podes dizer que eu e tu somos cristãos culturalmente porque crescemos numa sociedade cristã. Quando eu digo isto é porque... Mas tu não tens uma afinidade com a cultura cristã como os judeus seculares normalmente têm com a cultura judaica, porque faz todo o sentido. Ou seja, tendo em conta a história do povo judeu, faz todo o sentido que haja uma relação cultural com a sua história, não é? E eu estou-me a cagar para a reconquista cristã e para, percebes? E para Fátima. A gente tem umas igrejas giras, está para visitar de vez em quando, não é? A nossa religião passa um bocadinho por aí, não é? No país. Não, eu estava a dizer isto, estava a tentar ver o paralelismo com outros grupos que tu não podes deixar de ser negro, não podes renunciar à tua, não é? E tu também não podias deixar de ser judeu na Alemanha nazi. Não podias deixar de ser judeu na Alemanha nazi. Porquê? Porque eras facilmente... Tens nomes, até porque há uma questão, obviamente nem todas as pessoas olham e dizem que são judeus, mas há um biotipo, especialmente nos sefardis, que eram os judeus da península, e eu, por exemplo, tenho o biotipo de um judeu sefardi. Sim, podias ser judeu, já aqui falámos disso. E muitos é judeu. Aliás, há uma coisa que é... Praticamente todos os portugueses têm sangue judeu. Sim. Porque ao contrário do que aconteceu... O Mário Machado vai ver. Tem provavelmente... certeza. Não, porque não, é uma coisa que é... Ao contrário do que aconteceu em Espanha, que centenas de milhares de judeus foram realmente expulsos e saíram do país, em Portugal, a esmagadora maioria converteu-se foram obrigados a converter-se. Portanto, houve sim várias famílias que fugiram para a Flandres, para Recife, depois fundaram... Aliás, os primeiros judeus na América do Norte são em New Amsterdam, que precedeu a Nova Iorque, era a cidade que existia antes de Nova Iorque, quando era uma colónia holandesa, e eram portugueses vindos de Recife, ou seja, foram para Recife e depois foram para cá lá. Estão em Belmonte, não é? Belmonte é o grande foco judaico cá, não é? Mas isso é por outra razão, é que aquilo que eu estava a dizer, que é durante séculos, por causa da Inquisição e da perseguição, muitos judeus converteram-se ao cristianismo, não é? Criaram a alheira. Consta que sim, já há quem diga que é um mito urbano, mas tenho que investigar isso. Mas o que é que aconteceu? Algumas famílias de facto saíram e foram para a Flandres e para outros sítios, mas a grande maioria ficou cá. E a grande maioria que ficou cá, ao longo das gerações, realmente tornou-se cristã. Eram os cristãos novos, não é? Que quem chamavam marranos, que supostamente, quer dizer, em espanhol quer dizer porco, não é? E que há quem diga que realmente era um insulto, há quem diga que vem de uma palavra hebraica que quer dizer, se não estou enganado, aquele que aparenta o que não é. Ou seja, mas não se sabe ao certo a origem, mas claramente era dito marrano. Há uma palavra que é marrano em espanhol, quer dizer porco. E o que aconteceu foi que em algumas zonas da Beira Baixa criou-se o chamado criptojudaísmo, ou seja, em que a prática do judaísmo continuou a ser feita às escondidas, não é? Como muitos fizeram durante até algumas décadas e depois eram apanhados. Estive a ler autos de fé da Inquisição,
Aquilo não era a brincar, não é? Aquilo Sim, não era uma multa da ML. Não era a tua multa que chegou por excesso de velocidade. Se calhar era. E tipo, do género de família, buscar-te a casa e tipo, 5 varões, vamos já queimar estes 5. Depois vamos deixar as mulheres e vamos torturá-las. Eu tive a ver um caso, uma mulher foi torturada durante 8 anos. Não é? Um gajo também habitua-se. No fim do primeiro mês, um gajo habitua-se. E o que é que aconteceu? Esses judeus, que chama-se o criptojudaísmo, começaram a praticar um tipo de judaísmo, às vezes até com umas influências já cristãs, tipo celebravam a Páscoa 3 dias depois por causa da vigilância, percebes? Acendiam a vela da Páscoa dentro de pucas, uma série de coisas. O que é engraçado é que ao fim de 3 séculos, eles próprios já não sabiam, ou seja, esses criptojudeus que depois só foram descobertos no início do século XX, não sabiam que havia outros judeus. Ou seja, não sabiam que havia uma língua hebraica, não sabiam que havia toda uma história. Ou seja, isso prova que é tudo treta. Porque se celebrares 3 dias antes ou 3 dias depois, o resultado foi o mesmo. Claro. Não é? Mas não, ou seja, a maioria dos judeus que ficaram, e que foi a maioria, foram alguns que foram expulsos ou quiseram ir-se embora, mas foram a maioria, acabaram-se por, em termos religiosos, diluir no cristianismo português. Mas casaram-se com a tua tetravó e a minha. Ou seja, todos nós temos sangue judeu e por isso é que tens muitos portugueses que têm, Eu nos Estados Unidos imensas pessoas me perguntavam se eu era israelita. Queres fazer? Podíamos fazer aquela cena. Eu vou fazer, eu vou. Já, por causa de uma coisa que eu queria fazer, eu vou podemos fazer os dois e falar aqui. Eu acho que o 23andMe é esse? Tenho que ver qual é que é o melhor. Mas são 60 euros, não é? Peraí. Estamos a falar de uma coisa que é: tu mandas uma amostra de esperma, não é? Tens que bater para dentro de um saquinho. Não, saliva. É saliva, bolas. É saliva. Imagina estado a treinar nos últimos dias. Imagina que é saliva e tu envias sêmen e os gajos, foda-se. Este gajo está cheio de catálogo. Mas tu mandas uma amostra e eles vão-te traçar toda a tua história genética. Não fazem genealogia, é só a genética. Genética, sim. Também gostava de fazer a árvore genealógica. Por acaso tive um gajo que me disse que me oferecia isso, mas eu desconfio sempre que é para me investigar a minha vida. E tu vai-te traçar. Aliás, não, mas esta cena, se for o 23andMe, acho que é 23andMe, acho que se chama assim. E tu também podes encontrar parentes afastados se deres autorização para isso e se eles também tiverem feito isto, não é? Acho que é assim. E então aquilo tu descobres. E sabes que isso já serviu para apanhar vários criminosos nos Estados Unidos. Foi? Giro. Agora, porque eles têm, imagina, eles têm o DNA. Pois, mas não têm a base de dados. Não têm a base de dados, vão lá e vêm. Ou seja, eles têm o DNA do criminoso. Sim. Não é? Mas não devia ser feito. Entra um bocado ali num buraco da lei, porque não há uma base de dados de DNA por algum motivo. Está bem, mas quando estas plataformas te autorizam a expor, não é? Quando tu autorizas, estás a tornar aquilo público. Os gajos vão lá, metem o perfil do... Sim, mas eu também autorizo os meus dados para o Google usar, mas não autorizo que me deem à polícia sem um mandato. Sem um mandado, não é? É um bocado... Mas é uma das coisas que me assusta, é que eu ficar numa base de dados, ficarem com o meu ADN numa base de dados. Mas por outro lado é tipo... 100 milhões de pessoas. Vão lá pôr a minha saliva onde? Na picha de um gajo. Não, o Guilherme esteve aqui a sugar miúdas. Prova que ele esteve a sugar. Mas gostava de fazer isso, sim. Mas há uma ativação, eu acredito que seja mais feito do que propriamente real, que acho que é da Momondo que usa isso, em que põe nazis e muçulmanos e não sei o quê, e eles descobrem todos que, olha, eu tenho sangue judeu, olha, eu tenho sangue muçulmano, olha, eu tenho sangue africano. E afinal somos todos um só e o mundo é bonito. Pronto. Mas está muito giro aquilo, está bem feito, mas calculo que um nazi que descobrir que tem sangue negro vá suicidar-se e não ficar... vai renegar. Nigga lover, não é? Como no... Vai sentir ainda mais ódio ainda. Vai sentir mais ódio pelo outro, não é? Pois, pode ser. Ou não, acho que pode mudar alguma coisa. Talvez. Não, em alguns casos sim. Há várias histórias, não é? Tipo... conhecidas de gajos que eram neonazis e que, olha, uma história de um gajo que se casou com uma negra. Sim. Mas por acaso tu vais fazer isso, também queria fazer. E pode ser giro falarmos aqui dos resultados. Vamos fazer isso. Vamos descobrir que somos primos. É isso. Afastados. E tu explica este. Devemos ser todos um bocadinho primos afastados. Diz que somos todos ligados até 5 gerações. Eu acho mal, 5 níveis de... Não sei. Não, mas não é por família, por conhecimento. Que há 5 ou 6 níveis, porque é tão exponencial. Imagina uma pessoa aleatória nos Estados Unidos, tu consegues tratar um caminho de 6 Degrees of the Separation, não é? Que é esse jogo. Não sei. É um jogo que é o 6 Degrees of Separation, sim. Ou seja, como é que tu chegavas, por exemplo, ao Obama? Pois. Não é? Eu conheço alguém
conhece o Tenho uma Guterres. tia nos Estados Unidos. Não, conhece alguém. Eu não preciso de 6. Conhece alguém, conhece o Guterres, conhece o Obama. Pois. Não é? Sim. É isso. Vamos despedir-nos. Vamos tentar ter o Obama aqui então como Vamos próximo tentar convidado. o Obama. Vamos de férias. Vamos de férias. No entanto, Não vão sentir já. Não vão sentir já. O friozinho, a ausência e a tristeza de nós não estarmos presentes, porque nas próximas 2 semanas vai continuar a haver programa. Gravamos 2 especiais de férias. Sim, mais curtinhos, mais perguntas e respostas. Um deles não é tão curtinho. Sim, curtinhos tem 40 minutos. Não, um deles tem mais de 40. Um deles tem 1 hora, acho. Um deles tem 1 hora e pouco. Outro sim mais curtinho. E depois, na primeira semana de setembro, vai haver um descanso. Exatamente. Realmente. E voltamos na segunda semana de setembro. Sim, ainda éramos para gravar um extra para pôr aí, mas não se justificava, porque depois eram 3 seguidos muito parecidos. Tentámos ter um convidado, mas não deu. A partir depois em setembro teremos. Portanto, fazemos aí uma semaninha de pausa, que também dá tempo para quem esteve de férias e não ouviu os podcasts e chega na primeira semana de setembro, ouvir tudo o que está para trás. Exatamente. Ficar a par de tudo o que de espetacular aconteceu aqui nas 4 paredes deste estúdio no Técnico, e depois voltaremos em força e com uma temporada X, não é? Nós não temos temporadas. Sim. Voltamos a nova temporada do Sem Barbas na Língua. Sim, queria agradecer também a todos os novos patronos. Tivemos vários patronos novos a juntar-se, e depois do nosso choradinho, penso eu, outra vez. Vamos Portanto, fazer, continuem. sim, vamos fazer na nova temporada, portanto ainda este ano, um Sem Barbas ao vivo, em que, em princípio, não é? Em que os patronos serão privilegiados, terão vantagem sobre os não patronos. Sim, a ideia é fazer o episódio 100, que portanto deve calhar ali. Portanto, podem ter sexo connosco. Exatamente, no backstage, desde que sejam maiores de idades. E do sexo feminino. E do sexo feminino também. A não ser que se for de masculino, tem que pagar muito. Tem lá um nível patrono assim, para isso. Nós já falámos aqui, todos temos um preço. Já temos vindo a preparar. Sim. Se houver um milionário homossexual, tudo se discute. Não é? Pode nem ser homossexual, pode ser também só alguém que quer mostrar que manda. Sim, quer fazer nós as bitches dele. Mas, conta aí uma andota enquanto eu te começo a bufa. Isso, anda lá, faz-me rir. Mas sim, a partir do episódio 100, que deve calhar ali em outubro, será ao vivo. A partida será em Lisboa. Não nos podem condenar porque já fizemos em Coimbra ao vivo. Só fizemos um ao vivo. Será em Lisboa, e a ideia é, ainda não sabemos como é que vamos conseguir fazer isso, mas a ideia é os patronos terem benefício, seja a entrada de borla, uma entrada muito simbólica, e os restantes não. Mas, portanto, se fizerem patronos, já ficam habilitados a ganhar um benefício que ninguém sabe bem qual é que é. Portanto, nem nós ainda. Não, mas nós depois explicaremos em setembro, quando a coisa estiver marcada, vamos explicar, mas sim, há de ser feito, e não sabemos bem onde, mas a partir de Lisboa, num sítio habituado a receber coisas engraçadas, e não será um espaço muito grande, também calculamos que não haja assim muita gente a ver-nos, e a ver-nos a querer pagar em Lisboa, não é? Porque estamos muito no estrangeiro. E queria só dizer a uma pessoa que foi comentar no vídeo do YouTube, que eu não consigo responder porque depois o comentário não está lá, não sei se está no spam, o que é que aconteceu, que diz que percebe que façamos uma diferenciação entre os patronos e os que não são patronos, mas que não é preciso esfregar na cara e gozar com isso. E essa pessoa queria só dizer que para deixar de ser coninhas, chama-se piada, chama-se humor, e estás a ouvir o podcast errado se não consegues lidar com uma piadinha disso. Ou então estás a sentir o peso na consciência e vai contribuir que isso passa. Exatamente, eu acho que é mais isso. Se contribuires, passas a ser mais bem tratado por nós. Exatamente. E até te elogiamos. Em vez de estarmos aqui a gozar contigo, elogiamos-te. Exatamente. Portanto, faz elogiamos isso. E dizemos o teu nome e dizemos: este gajo, sim senhor, paga 50 euros por mês. E é espetacular. É espetacular. Se não queres pagar, ouves de borla e aguentas as piadas contigo. E já é bom, já estás a ganhar. Portanto, é isso. Então, olha, para quem está de férias, boas férias. Para quem não está, olha, azar. É isso. Próximos 2 são gravados, portanto, tudo o que dissermos já foi dito no passado. Mas esperemos que vocês não notem a diferença. E na segunda semana de setembro, dia 10, para aí, não é? Dia 9 é segunda-feira, dia 10, exatamente. Dia 10 estaremos de volta. Portanto, com a força toda. Apenas têm que lidar com a nossa ausência durante uma semaninha. Se não morrermos, entretanto. Sim, e ainda por cima eu vou andar de avião. Pode acontecer. Mas eu já falei com o Nilton. No caso de tu morreres, eu passo a fazer o... É? Olha, pronto. Disseram-me que vocês estavam mais ou menos, o nível do humor era parecido e que se calhar tu encaixavas bem aqui. Vai ter mais views. Vai ter mais views o podcast. Portanto, acho que é uma boa troca para ti. Mas vou tentar não morrer.
Está bem? Para não dar esse prazer. Está bem. Então vá. Até para a semana. Até para a semana, obrigado. Até para a semana, não. Sim, até para a semana. Até para a semana. Muito obrigado por assistirem a mais um episódio Sem Barbas da Língua. Não se esqueçam de subscrever na vossa plataforma de eleição, iTunes, SoundCloud, YouTube e muitas outras. Se tiverem dúvidas ou sugestões, podem enviar para o endereço de correio eletrónico sembarbasnalingua@gmail.com. Podem também passar pela nossa página de Facebook, deixar o vosso like ou a vossa mensagem. Sejam felizes e até à próxima. Mas eu só lhe pergunto se é assim que o país anda para a frente. Eu vim com sacrifício pessoal. Acho que o país está doido, com todo o respeito, e portanto eu não vou continuar a entrevista.